Salve, Oi. salve, galera! Mais um episódio aqui do nosso podcast Desconecta. Aqui é o Bruno falando diretamente da Califórnia. Desconecta de tudo aí que você está fazendo agora. Fica ligado aqui com a gente, porque hoje a gente tem mais um bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha aqui, ó, como de costume, tem uma ideia do que vai ser o bate-papo hoje aí. Com uma convidada extraordinária, ilustre, e o Anderson vai falar alguma coisa e a gente, depois da vinheta, né, Anderson, dá continuidade. Salve, salve, pessoal! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Uma grande honra receber aqui a professora Simone. Nós tivemos algumas parcerias em outros momentos aí de trabalho e a gente fica muito feliz em recebê-la aqui, professora Simone. Então, fique à vontade aí para se apresentar. E diga de onde a professora está falando também, né? Por causa desse tempo de tecnologia, às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Pessoal, boa noite. Olha, eu agradeço muito o convite, né? Eu adoro participar de lives. Aí, quando o Anderson me convidou, eu falei, nossa, do Anderson eu não perco nada, né? Qualquer coisa que ele me convida, eu participo de tudo, acho muito legal. A gente tem entrosamento muito legal. E, Bruno, obrigada também, tá, pelo convite pro seu programa. Eu estou falando de São Paulo, capital, tá? Acho que o Anderson também está em São Paulo, né, Anderson? Isso. E o Bruno, Califórnia, né? Então, é legal, essas tecnologias aproximando a gente. Eu sou professora da Rede Estadual de São Paulo, sou professora de Sociologia, que é uma disciplina que eu adoro, porque ela é muito polêmica e adoro polêmicas. E eu tenho uma experiência de vida, assim que eu terminei minha faculdade, eu peguei a mochila, botei nas costas, fui morar no meio do mato, na floresta amazônica, e fiquei 12 anos lá, morando com povos indígenas de pouco contato. Aí depois eu voltei para São Paulo e aí que eu me tornei professora da rede. E eu trago muito essa experiência para a sala de aula, é um assunto muito legal. Eu acho que é por isso que eles me convidaram, viu, gente? Eu ainda não sei quais perguntas que eles vão fazer, eu acho que é por causa disso, mas vamos lá. Perfeito, então, professora Simone, então, obrigado aí por ter estado conosco, ter topado aí, aceitado o nosso convite. Então, acho que eu vou começar com algo relacionado à questão... Mas antes, bora para a vinheta! Bora para a vinheta, pessoal! A gente já volta. Estamos de volta aqui e eu acho que tem uma grande quantidade de assuntos que a gente pode entrar dentro dessas questões, mas acho que eu vou começar com mais no sentido de experiência mesmo. Professora Simone, como que foi a experiência de conviver com os povos indígenas aí por 12 anos? Quais foram os povos assim que você conviveu? Porque aí a gente entra naquela questão, né? Foi conviver com os índios ou tal, aí fica parecendo que é uma coisa só e todos têm a mesma cultura, então acho que já dá para a gente abordar também essa questão. Mas Anderson, como que você me deixa passar aquela piada infame? Eu achei que você ia fazer menção. É programa de índio, literalmente, né? Sim, então aqui, ó, vamos adentrar nesse grande universo aqui. E é legal vocês falarem isso, porque a minha paixão pelos povos indígenas, eu acho que ela começou justamente por um programa chamado Programa de Índio. Era um programa que o Ayrton Krenak, ele tinha na Rádio USP. Isso na década de 80, mais ou menos, acho que eles eram nascidos ainda. Nós já somos velhinhos. Então, e aí eu ouvi o programa do Krenak e ele contava história dos povos indígenas, mas não de aquela maneira folclórica, né, lendária. Era de uma luta, né? Ele sempre contava sobre lutas dos povos indígenas pelos direitos, tal. E o programa se chamava exatamente Programa de Índio. Olha que louco. E aí, depois que eu fiquei sabendo que programa de índio é, na cultura do não índio, né, uma coisa chata, sem graça, né? Então, o programa tinha justamente o sentido de fazer essa contraposição. Sim. Mas, gente, na verdade, eu sempre fui muito aventureira, eu sempre gostei muito de mochilar, eu sempre mochilei por vários países, assim, pelo Brasil, eu sempre gostei de viajar.
E aí, quando apareceu a chance de ir para a Amazônia, claro, Nossa. né, eu adorei, ia trabalhar viajando no meio da floresta e conhecer a Amazônia, né, que é uma coisa bem legal. Bom, é isso que o Anderson falou é verdade. Eu também, antes de conhecer os povos indígenas ali, né, na floresta, a gente tem uma noção muito assim homogênica, né, do que Sim, são os índios. Ah, são todos tupi, falam tupi e são de uma tribo só, de um povo só, e não é, gente. São mais de 300 povos diferentes, mais de 200 línguas faladas. É uma diversidade muito grande, né? E o primeiro povo com quem eu trabalhei foi aqui em São Paulo mesmo, com os Guarani, que eu fui dar aula de hum, matemática para eles, em Parelheiros, aqui na capital. Mas depois que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar na Amazônia com o povo Yanomami. É um povo que mora na fronteira de Roraima com Venezuela. Eu fiquei 6 anos lá com os Yanomami, mas durante esse período eu viajei bastante pela Amazônia. Eu fui para o Xingu, depois eu fui para o Xingu, depois eu fui para o Maranhão, eu fiquei um tempinho no Maranhão, mas isso graças ao trabalho que eu fazia com os povos indígenas. Mas depois que eu saí do Yanomami, eu fui para o Zoiampi, que já é na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E eu fiquei 6 anos lá. E esses 6 anos eu também viajei por outros povos. Fui para o 6 Acre, anos? fiquei um tempinho, eu fiquei bastante tempo. Eu falo sempre 13 anos, porque foram quase 13 anos, na verdade. Não foi só, é, não foram os 12 anos, né? Eu tenho um ano aí meio de itinerância. Fui para Brasília para tentar trabalhar na FUNAI, para ficar no meio do caminho, perto de São Paulo, tal. Mas tudo me fazia voltar para a Amazônia. Então, eu fiquei é, 12 anos certinho mesmo com os povos indígenas, daquele matão mesmo, sabe? Da Amazônia ali, fui para o Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Uau! Peru, Bolívia, porque as terras indígenas, elas se desdobram para o outro lado também, né? sim, sim. E isso é uma coisa legal. Eu também fui para o Peru, claro, né? Todo mundo quer ir para Machu Picchu, fui para Machu Picchu, fui para o México lá, fui conhecer as cidades astecas, maias, né? Porque aonde tem índio me chama, né? Fui para o Chile, fui conhecer os Mapuche, né? Ai, Assim, que legal. então essa coisa de. Nunca fui para os Estados Unidos, mas o dia que eu for, tá, Bruno? Aí para sua terra, aí sua atual terra, Tá super convidada e eu quero ir beleza. junto. Me leva. Me Isso, aí a leva gente vai junto. para Pine Ridge, que é aquela montanha que tem as quatro caras dos presidentes norte-americanos, né? Ali, bem na base, tem uma comunidade chamada Pine Ridge, que é dos Sioux, se não me engano, né? E tem outros povos indígenas nos Estados Unidos aí que são bem legais, que eu quero conhecer também. Enfim, né? Onde tem índio, eu tô. Eu brinco assim. Mas é isso. Leva eu. Levo, levo. Olha, se eu fosse levar todo mundo que me pede para ir junto, eu acho que a Amazônia está cheia de gente, porque o pessoal né, as pessoas têm vontade de conhecer, Sim, é né? verdade. As Nossa, pessoas eu têm adoraria. vontade. Você sabe, É legal. professora, que eu já passou essa ideia na minha cabeça, se eu não tiver coragem que a professora teve. Porque, assim, É, ó, vamos ser honestos, precisa de uma puta de uma coragem, né? De uma abrir mão de muitas coisas, de muita, é, como diz, muito conforto, né? Da, da cidade grande e tal, enfim. Mas, nossa, professora, eu fiquei com curiosidade. Anderson, nossa, a gente. Esse vai ser mais um daqueles bate-papo que a gente sai daqui encantado, tenho certeza, né? Tá sendo sempre assim, tá sendo um enorme prazer fazer esse podcast, conhecer tantas pessoas interessantes, tantas experiências, né? A diversidade é maravilhosa, vamos falar a é. verdade, né? E eu tô com um monte de perguntas. A fala da professora me despertou um monte de curiosidade, mas tem uma que é antiga. Tem uma Vamos que é lá. antiga. Talvez, não sei se o pessoal de casa também. Se eu não me engano, eu vi uma vez uma. Eu me lembro na faculdade, eu também estudei. Fiquei uns 2 anos na Unesp estudando sociologia, né, ciência política. Pensei de antropologia, foi quando eu pensei de ir essa experiência, né? Eu gosto de antropologia demais. Se eu não me engano, era o Darcy Ribeiro. Inclusive, nós lemos alguns textos dele. E eu vi uma entrevista dele no Roda Viva. Se eu não me engano, foi ele que morou um tempo também, né? Entre os índios, né? E ele contou várias experiências maravilhosas e tal. E naquela época me surgiu uma curiosidade, porque eu já passou essa ideia na minha cabeça, porque a minha bisavó, diz meu pai, que era índia laçada, né? Que eu até gostaria que a professora talvez
falasse um pouco mais sobre isso, que eu não conheço muito da minha própria história, o quão comum era essas questões, né? Essa violência, né? Mas a minha curiosidade, ela ainda não é... A minha primeira pergunta não é sobre as culturas, é mais pessoal mesmo. Professora, não tinha cartão de crédito, não tinha maquininha lá nas tribos, eu suponho, para comprar lá um pão, um arroz, um feijão, um sanduíche. A minha curiosidade pessoal é, quem se desprende dessa maneira e vai morar, aprende a plantar, aprende a colher, volta de vez em quando para a cidade, essa imersão ela é total. Como que foi a sua experiência? Como sobrevive nesse ambiente? Essa é uma curiosidade minha pessoal, porque quem sabe um dia eu não pego uma carona. Olha, eu acho que a gente pensa que a gente depende de coisas quando a gente, na verdade, não depende, né? Eu sempre fui muito desprendida. Eu tenho amigos que falam, eu não moraria no mato que nem você morou. Eu preciso de banheiro e de chuveiro, né? Todo mundo fala isso. E papel higiênico, né, professora, também? Também, digamos. Mas a questão é que eu acho que eu já sou uma pessoa desprendida, eu sou muito minimalista, né? Eu sempre tive o que eu posso carregar, essa sempre foi meu lema. Mas digamos que mesmo assim eu sempre fui muito urbana, né? Sempre morei em São Paulo, morei em Campinas um tempinho, mas aí eu voltei para São Paulo, mas sempre aqui, né? Na urbanidade. A questão, Bruno, é que os povos indígenas, eles são povos de troca. Quando você vai morar numa aldeia, você começa a entender como funciona a troca. Para você ter uma ideia, eu ficava direto 2, 3 meses na aldeia. O avião ia lá, deixava a gente ir embora e voltava só 2 meses depois, né? Uau. Então, você tem que pensar, o que eu preciso em 2 meses? Eu preciso de papel higiênico, eu preciso de absorvente, pasta de dente, escova, tá, beleza. Mas eu preciso também levar uma comida que me sustente por 2 meses, caso eu não consiga, caso lá não tenha comida. Eu sei que eles não são povos de excedência, né, de excedente. Eles plantam o que eles consomem, caçam e comem. Não tem assim uma geladeira, um frigobar para você guardar as coisas, né? Então, eu levava muita comida, eu levava muita granola, leite em pó, assim, comida rápida, fácil, né? Mas com o tempo eu comecei a perceber que eles ficavam olhando para minhas coisas, né? Aí eles queriam trocar minha lanterna, apontava para a lanterna. Eu falava, você quer minha lanterna? Tá, então o que você pode me dar em troca? Eu vou te dar carne durante uma semana. Beleza. Então, durante uma semana eu vou ter carne, maravilha, né? Eu gostei ali daqueles seus... copo, caneca, ou se não, mesmo canivete, que dá uma dó trocar canivete, né? Ou relógio, eles gostavam daquele relógio Cássio, à prova d'água, sabe? Que eu comprava aqui na Santa Efigênia. Eles, eu quero esse relógio. Aí tá, o que você vai me dar? Eu te trago banana por uma semana. Aí eu comecei a aprender que quando era mais legal levar, ao invés de comida, levar mercadorias de troca, né? Uhum. Todos os povos indígenas, gente, são povos de troca. Então, essa coisa da economia, a economia não é só dinheiro. O dinheiro realmente é um meio, né? É o meio que a gente tem para obter as coisas. Os índios não precisam do dinheiro, eles querem diretamente a mercadoria. Então, eles olham para você, vê o que eles podem capitalizar em você e olha, o que eu tenho para oferecer é isso. Aí você começa a ver que aquela troca, né? Você começa a mensurar, isso era muito legal. Aí eu comecei a levar a linha de pesca, anzol, levava o machado, só o machado de ferro, né? Que eles fazem o cabo de madeira tal. E eram objetos que eles gostavam muito, faca, facão, né? E aí a gente começou a troca. Então tinha vezes que eu não levava comida, não. E quer saber? Eu sou muito aberta, né? Para paladar. Eu gosto de comer coisa diferente. Mesmo que eu experimente, acho, né? Mas eu gosto de comer. Então, o que tiver na roda, me dá e eu quero experimentar. Então, eu era muito aberta. Então, eu comia de tudo. Comia junto com eles. Gostava de caça, todo tipo de caça. Jacaré, cobra, macaco. Então, é assim. Acho que você falou uma coisa muito legal, Bruno. Quanto mais diferente, mais legal. Para mim, quanto mais diferente, mais legal, entendeu? Então, eu acho assim, exige um nível de abertura da pessoa? Exige. Sim. Mas eu acho que todos nós somos altamente adaptáveis. E você volta com uma outra cabeça, você volta pensando, Uau, realmente imagina. eu não preciso de tanto para viver, sabe? Cada vez mais para mim isso é uma máxima.
É isso, Nossa, por enquanto. que legal. Olha, E, de arrepiar, viu? É de arrepiar. sim, sim. É, de arrepiar mesmo, gente, ó. E, professora Simone, com relação, por exemplo, à diferença entre os YMP e os Yanomami, né? Que coisas assim que você pode pontuar que você falou, isso aqui eles costumam fazer desse jeito, já os Yanomami fazem desse outro jeito e tal. Você consegue falar que tem muita diferença ou eles são mais assim semelhantes? Olha, é incrível, né. Uma vez quando eu era criança, eu ouvi uma piada que tem lá sua graça, né, talvez você achem graça, vocês 2, mas e todo mundo tá ouvindo a gente. "Ah, um caminhão cheio de japonês é tudo a mesma coisa", né. Eu já escutei isso. Mas quando você conhece as pessoas, você já começa a falar: "Não, aquele ali é o fulano, aquele ali é o beltrano, aquele é o ciclano", né. Hoje, gente, só de olhar para a foto de um índio, eu já tenho mais ou menos, isso é um Yanomami, isso é um Ayampi, os como que chama mesmo? Isso é um Tupi. Pataxó, é aquele ali do meião ali, o Chavante, né, o Sim. Caiapó, você já sabe por quê. Não sei, para mim é muito marcante isso, pelo brinco, pelo furo, Uhum. pelos traços, né, pelo piercing no nariz, pela pulseira, pela pintura, para mim já é muito diferente. Eu Sim. sou capaz de bater o olho hoje no povo indígena e falar: "Não, isso daí isso não é Guarani, isso daí tem cara de Chavante, não, isso tem cara de Caiapó, isso tem cara de lá da Amazônia, isso tem cara do Nordeste, tem cara de Índio do Sul". Os Yanomami e os Wayampi são muito diferentes. Nossa, Ah, os Yanomami, primeiro que são povos de serra, né, eles sempre fugiram do contato. entendi. Então eles têm uma compleição, assim, magrinho, pequenininho, eles são muito pequenininhos, né, muito magrinhos, são muito ágeis, né. E moram em casas coletivas, geralmente eu morei numa casa que tinha 120 pessoas, né, aquelas casas redondas, condomínios, morava em condomínios. Eh, os Wayampi não, eles já são um povo tupi, né, que fugiram do contato aqui do litoral, foram parar lá na Amazônia. E eles moram em casas Ah, separadas, mas eles fazem aldeias, mas a aldeia não é arredondada assim. E a sim. casa tem 2 andares, é muito legal, embaixo é a Que legal. cozinha e em cima é o quarto, a parte mais íntima, mais pessoal, né. Os Yanomami queimam quando a pessoa morre, né. Os Wayampi enterram em cova rasa, né, longe da casa. Uhum. Existem cestarias que são as mulheres que fazem entre os Yanomami, que marca aquilo é coisa de mulher. Tem cestaria que são os homens que fazem, aquilo é coisa de homem. Você chega nos Wayampi e troca, né. Se Ah, tem cestaria que eu falava: "Nossa, coisa de mulher". "Não, isso aqui é coisa de homem, é homem que faz essa cestaria", né. Então tem marcações muito fortes. A própria roupa também, indumentária, Uhum. né, as pinturas, o piercing, os Yanomami furam aqui, aqui e aqui, né. Os Wayampi, eu vi já eles furando aqui só, e usa muito brinco. Isso está relacionado com questões religiosas ou estéticas mesmo? É como se fosse um padrão de beleza nas tribos, assim? É, ou está relacionado com a religião, ritos religiosos e tal? Olha, a estética e a espiritualidade, elas não são dissociadas, né. A gente tem uma frase muito famosa aqui do cristianismo que diz: "Deus fez o homem em sua imagem e semelhança", né. A partir daí a gente tem o padrão do que é belo, bonito, né, então a gente tem essa noção muito associada com a espiritualidade. Os Yanomami, toda vez que eles falam por que que eles se pintavam: porque queremos ser igual, Omama, nosso criador. Nosso uhum. criador se pintava assim. Então tem essa coisa, o Mama se pintava assim, então nós nos pintamos assim. Os Wayampi falam de Nhanejar. Não, Nhanejar faz esse tipo de pintura, então nós fazemos esse tipo de pintura. E isso está Os Wayampi, representado em elementos. Qual a palavra? Imagens Símbolos? artesanais. Está representado isso em. eles não têm essa Mas o oral, ou é mais o iconoclastia, oral? né? É oral. Toda a descrição é Hum, passada na oralidade. Isso que é incrível, que você falou, é interessante. muito legal, porque não existe a imagem fixada, né? Não Uhum. existe a simbologia, a iconoclastia, não tem isso. Como a gente vê com os índios aqui do Chile, da Ilha de Páscoa, né? Que tem aqueles moares gigantes Isso. ali. Aqui os povos aqui da Amazônia,
de toda a América, né? Acho que até quando a gente sobe mesmo Canadá, né? A gente não tem esses relatos que a gente tem desses povos indígenas de ilha, né? Que a gente vai ali Uhum, no sentido do Pacífico, já chegando na sim. Austrália, tal. Eles não têm. Toda a imagem, ela é passada na oralidade. Isso é muito louco, isso é muito forte. Ou seja, os detalhes são passados na oralidade. Mas tem uma coisa aí, tem Sim. um segredinho aí. Posso falar? Opa! Falar segredo? Eu acho que tem uma coisa muito ligada também ao xamanismo, né? Porque cada povo com a sua droga, né, gente? Todo povo tem sua droguinha, ninguém gosta de ficar em sã consciência o tempo inteiro. Os Wayampi, eles bebem o caxiri. Os Yanomami cheiram Hum, Iacuana. Nesse transe, eles veem imagens, né? Eles veem Interessante. coisas, figuras. sim. E aí, nessas figuras, eles é como se eles projetassem, né? Tivesse a projeção ali de seres espirituais que não são visíveis quando a gente não está num estado alterado de consciência. Então, eles voltam do transe e falam: vimos o espírito da cobra, vimos o espírito da onça, né? E não, nesse momento eles descrevem como era esse espírito. Por exemplo, a miçanga, né? A miçanga que eles Ah, sim. gostam tanto, a gente fala, pô, mas miçanga é um elemento extremamente industrial, né? Eles falam, mas quando a gente faz o xamanismo, a gente viaja quando a gente faz as nossas viagens espirituais, a gente vê os espíritos cheios de colares com pedrinhas coloridas. E vocês Hum, trouxeram essas pedrinhas coloridas para a gente, né? Então, são as miçangas. É muito legal como eles instrumentalizam a gente, viu? A gente é ah, objeto de troca o tempo inteiro nas aldeias. Isso é bem legal. Interessante. Uau. Bom, nossa, eu acho muito, muito interessante as questões relacionadas à religiosidade, porque, é, por exemplo, quando eu acabei estudando um pouquinho sobre pintura rupestre e esse tipo de arte, e aí o que foi o Arnold Hauser, ele comenta que, por exemplo, as pinturas, né, principalmente do Paleolítico, né, que são as de animais, elas não ficavam na frente, em locais, na frente das cavernas ou em locais de fácil acesso. Elas eram feitas mais no fundo, então não era algo com finalidade estética. Não era porque, isso aqui é bonito. Não, porque elas estavam no fundo da caverna. A pessoa, para ir ver esse tipo de trabalho, ela teria um trabalho também, né? E aí o que acontece? Eles relacionavam isso com essa questão mágica. O Arnold Hauser, ele fala que muito provavelmente essas pinturas, elas estavam relacionadas, e aí você percebe que essas pinturas, elas tinham um conhecimento de anatomia muito grande, elas são muito precisas, não é algo assim, tipo, só um rabisco. Não, elas tinham uma característica bastante profunda de conhecimento anatômico dos animais. E a gente, por exemplo, a gente pega o touro de Lascaux, daquela caverna na França, né? Às vezes pensa que é tipo, deve ter 30 centímetros, 50. Aquilo lá tem 2 metros, tem pintura de 3 metros que tem nas cavernas, né? Os caras eram tipo, mano, o que vocês estão fazendo? E aí a ideia é de que eles estavam pintando o animal, porque assim eles estavam capturando o espírito do animal e isso ia facilitar na hora da caçada. Porque como eram sociedades que eram baseadas na caça e na coleta, e você não tinha o excedente, né? Você tinha essa necessidade, né? Não, então esse trabalho que não necessariamente está ligado à sobrevivência, ele está relacionado à sobrevivência no sentido mágico. Professora Simone, você consegue perceber isso na religiosidade de alguns povos indígenas, ainda que a gente tenha nessas diferenças? não, as pinturas rupestres, realmente, fazer um parênteses aqui, que eu também sou apaixonada. Tem um documentário, gente, que é daquele cineasta alemão maravilhoso, agora a minha cabeça está tão cheia, assim, que a gente começa já a embaralhar, né? A Caverna dos Sonhos Esquecidos, é essa que você está falando, essa aqui é a caverna? Que é uma caverna descoberta há pouquíssimo tempo, que eles começaram a foi até feito um filme em 3D para a gente sentir até entrando na caverna. Eles descobriram Uau! pinturas rupestres assim bem legais. Aquele que como chama aquele que fez a gente, a memória tá Onde que a gente falhando. encontra, professora? Já deixa recomendado, porque eu não tive a oportunidade de assistir e fiquei curioso. A Caverna dos Sonhos Esquecidos, né? Eu Eu acho que é a vou Caverna de Lascaux, não é? É do Werner Herzog, não é? do Herzog, isso aí, exatamente. Gente, esse filme é muito bonito.
O Herzog ele tem uma pegada antropológica muito legal. Os filmes dele, Sim. desde aquele primeiro, né, o caso de Casper House, né, que o Ah, menino sim. passou a vida inteira trancado, né, e depois ele é solto quando ele é adulto, e como é que ele vai interagir É, com o mundo, isso é bem legal. Eu gosto muito do Herzog. E esse A Caverna dos Sonhos Esquecidos, ela é sobre essas pinturas rupestres. Achava sim. até que o Anderson estivesse falando dela, mas talvez esteja relacionado. Fechando o parênteses, ô, gente, mas então, eu ainda patino bastante nessa analogia de coisas tão passadas com as coisas Sim. atuais, né? Porque é aquilo, né, gente? Já que a gente está falando para mais pessoas, né, para um público amplo, e a Sim. gente espera que sempre isso reverbere bastante, os povos indígenas são povos do presente, né? Então, eles não Uhum. são mais aqueles povos do passado. Por exemplo, provavelmente, se eu tivesse vivido 100 anos atrás, eu teria conhecido outros Yanomami, né? Eu teria Sim, sim. conhecido outros Wayampi e tal. Então, uma referência que eu vou fazer uma analogia que eu acho bem legal, tá? Quando eu fui trabalhar com o Yanomami, até aproveitando e falar para o Bruno que eu não sou tão corajosa assim como ele pensa, porque eu fui para trabalho, então eu tinha uma ONG, né, me protegendo, um avião me levando, um telefone daqueles que se fala via satélite, né, um Global Star, parará, GPS. Então, se eu me perdesse, era só chamar o helicóptero, então beleza. Mas mesmo assim, não era, ainda tinha os riscos, né? Aconteceu alguma Então, situação assim, professora? já aconteceu principalmente com picada de cobra, né, a gente às vezes ia Ah, para aldeia muito distante, e a gente estava assim, sei lá, 3, 4 dias, 10 dias de caminhada da aldeia, a gente andava muito no meio do mato, né, a floresta eu brinco com os meus alunos: "Gente, passear na floresta não é passear no Parque do Ibirapuera, né, você vai andar muito para chegar nos lugares, muito, né, e a lá a professora gente já usa". foi picada por cobra? Eu não fui picada. Eu tenho amigos que já foram picados, eu nunca fui picada. Já vi índios, indígenas, né? Eu falo índio porque eu tenho tanta familiaridade que para mim essa palavra é suave, né? Mas assim, eu já vi muita gente ser picada, né? E perder perna, perder braço, Uau! morrer. Mas vi gente ser picada, ter o tratamento de soro na hora e não acontecer nada, né? E uma vez uma menina muito bonitinha, pequena, ela foi picada por cobra e a gente estava numa aldeia assim que não tinha acesso a nada. A gente tinha passado por uma aldeia que tinha uma radiofonia, aquela que a gente fala câmbio, câmbio, alô, câmbio, né? Pois é, aquela lá. E aí eu estava só com o GPS, marquei as coordenadas e falei para um menino que estava perto de mim, um indígena, que eles andam muito rápido, né? A aldeia era 2 dias de distância, mas eu sabia que ele ia fazer em horas, porque eles andam muito rápido. E eu falei, chama o helicóptero e passa esses números para ele. Porque se você não dá coordenada, o helicóptero sobrevoa, sobrevoa e não baixa, né? É o Waze, né, que a gente tem hoje em dia nos carros. E ele foi lá, chamou o helicóptero demorou muito, mas conseguiu resgatar a menina, e quando o helicóptero chegou na cidade, ela amputou o bracinho, sabe. Uau! Mas não morreu, né, não morreu. Sim. Ela era brasileira. Ela é brasileira, ela é uma indígena Wayampi do lado brasileiro, porque Aham. os Wayampi transitam entre a Guiana Francesa e Amapá, né, Brasil, e tal. Sim. Para A eles não tem essa fronteira para eles é diferente, né, tipo a fronteira é fora da terra indígena, né, não é Brasil, Guiana Francesa, eles não têm essa, para eles isso indifere. Eu imaginei que era alguma pessoa que estava na expedição, que trabalhava Não, era fora, uma menina era indígena, foi uma menina local. indígena. É, e era muito comum, viu, picada por cobra. Foi até nesse dia que a gente se deu conta o quão é importante a gente dar curso de GPS para os professores indígenas, porque como a nossa tecnologia pode ser usada em prol deles, para fortalecer o modo de vida, sem depreciar a cultura, né? Como os mundos podem se conversar, mas respeitando os modos de vida próprio, né? Então, tanto é que a gente fez um curso bem legal lá, a Garmin deu uma mega doação de 1.000 era aquele GPS amarelo ainda antigo, né? 1.000 GPS, a gente espalhou pelas aldeias, fez um cursão lá para quando eles tivessem um caso muito sério, entrar em contato com a cidade para pedir helicóptero, né? Porque são, né, as nossas tecnologias são movidas, né? Então, eles merecem também. Então, isso aí não Claro. são coisas que a gente tem que ter pudor de levar para a aldeia, sabe?
Mas olha, só terminando a perguntinha do Anderson, como eu fui como professora, a gente trabalhava muito sala de aula, né? Primeiro eu entrei como professora, depois comecei a formar professores. Mas nessa fase de escola era muito legal, porque a gente levava muita caneta hidrocor, muito papel A4, né? Papel sulfite e tal, e fazia muito desenho, né? Eles adoram, são ótimos desenhistas, tal, e a gente começou a fazer oficina de desenho. E assim, uma coisa que me chocava, acho que o Anderson me fez lembrar, era como as crianças desenhavam formigas, daquele tamanho, formiguinha, que chamam de caxiba, que é a jiquitaia, desse tamanho, no papel A4, imagina, com todos os detalhes da anteninha, do olhinho. Eu falo, mas como é que vocês conseguem enxergar esses detalhes? Eles olhavam para mim e falavam, como é que você não consegue enxergar? Aí eu falo, eu acho que eu estou muito longe do mundo da natureza mesmo, né? Como diria o Levi-Strauss, né? A gente está tão nesse mundo do concreto que a gente, do abstrato, que a gente não consegue ir para o mundo concreto, né? E a gente estiliza, né? A gente faz o elefantinho com aquela trombinha, Sim. o gatinho, aquele rabinho pendurado. Eles acham isso uma heresia, né? Como você não Nossa. desenha um animal nos mínimos detalhes, com as orelhinhas, com o pelinho, e eu ficava fascinada, assim. Eu investi muito nessa prática, nessa oficina de desenho, porque era demais, gente. Macaco, os detalhes do macaco, e assim, de criança até adulto, né? Era uma coisa. E Ah, peixe, né? Uma interessante. diversidade de peixe, planta de roça, planta de silvestre, né? Selvagem e tal. Meu, era muito assim. Eu ficava. Como a gente não tem essa precisão? Aí eu pergunto, nós perdemos essa precisão ou Uhum. eles desenvolveram essa capacidade da precisão por estarem muito ali em contato com a natureza, né? Então me faz lembrar. Então, uma referência que eu consigo fazer dessas pinturas rupestres é isso, né? A precisão que eles Uhum. têm, né? E como que é incrível, assim, eu ficava fascinada. Isso daí me fascina. Fascinante, fascinante. E Interessante. a professora comentou, né, no meio da fala, uma questão sobre se a professora tivesse morado lá 100 anos atrás, 50 anos atrás, seria outros índios, se referindo a elementos culturais, né? O que foi preservado, o que foi perdido, que talvez em diálogo. Outra coisa também, essa é só uma resposta mais curta, esse diálogo com eles, como que era, professora? Porque fala um pouco, o Anderson comentou que a professora fala alguns idiomas, né, indígenas, eu estou curioso para saber um pouco sobre isso também, mas o que foi preservado nessas centenas e milhares de anos e o que foi perdido, né? É. Olha, de fato, quando eu cheguei para trabalhar com os Yanomami, eles não falavam português, não falam ainda, né? É um povo de pouco contato. Você tem um ou outro ali que é interlocutor, alguém que vem para a cidade, um Davi Copenau, o Dário, tal, alguns que vêm para a cidade e que falam um pouquinho. Mas se você imergir nas aldeias, zero de Uhum. português. Então eu tive que aprender a falar a língua vivendo. Mas, Bruno, é que nem você nos Estados Unidos, né? Você imerso na cultura, aprender a língua é uma questão de sobrevivência. Eu Aham, imagino, né? Você não sobrevive se você não aprende a língua, né? verdade. E nós somos animais sociais, a gente tem que interagir. Então, eu fui assim, fui aprendendo a trocar o carro em movimento e beleza, vamos lá. E, claro, já tinha passado alguns linguistas pelas aldeias Yanomami, então eu já tinha aquelas gramáticas mimeografadas, né, com espiral, com capinha de plástico, carregava debaixo do braço e ficava ali. Então, mas eu aprendi mesmo, os Yanomami eu aprendi na raça, foi na raça. Mas é uma língua bonita, quando você aprende a língua, você aprende como aquele povo pensa, né? Isso foi muito Aham, legal. Com os Wayampi, eu já não precisei tanto, porque eu fui mais como coordenadora de programa, eu já não era mais professora de campo, e também eles falam tupi, né? Eu aprendi um pouquinho de tupi, mas o número de jovens que falavam português era maior. Eu me acomodei bastante nisso. aham. Agora eu estou trabalhando com os Guarani aqui em São Paulo e eles falam muito português. Eu falo, não, gente, fala em Guarani comigo, fala em tupi que eu quero aprender. Eu vou fazer um curso de tupi. Mas eu falo um pouquinho de tupi. As duas línguas que o Anderson se referiu que eu falo é Yanomami, porque eu aprendi mesmo, e Libras, porque minha irmã é surda. Eu cresci numa casa cheia de surdos, então eu falo Libras também com bastante influência, e português, né? Meu inglês é raso, né? E o meu tupi também não é tão bom como eu gostaria.
Mas, Professora, por curiosidade, eu não quero constranger a professora. não, Às vezes faço isso com o pessoal da Europa, tal, alguns idiomas. E talvez a audiência, essa é uma particularidade minha. A professora poderia falar alguma frase, assim, para a gente saber como é que soa, tal? Eu sou fascinado por línguas, né? Por linguagem. E a professora falando, eu fiquei, pô, como é que soa? Talvez o pessoal de casa também fica pensando, né? Qual é a sonoridade? Falar algumas frases legais, assim. tá. Porque a gente não tem todos os dias o privilégio de ter uma pessoa que imergiu nessa cultura e tal. Olha, é uma coisa muito legal, é porque agora os índios eles estão com celular. E Uhum. aí eles têm WhatsApp, eles têm, o Telegram, e aí eu consigo conversar com eles, assim, eu falo: "Ai gente, que bom, agora eu vou matar a saudade da língua Yanomami". Aí eu converso com os Yanomami em Yanomami, né. Uau! Isso é muito legal. Esses dias mesmo um aqui me ligou, estava na cidade e falou: "Ai, né, a Simone, a Bihi Warimbraumai, Kahori Ramo", né. Nayá quer dizer mãe, né, então eles me chamam os mais jovenzinhos me chamam de mãe, e os Uhum. mais velhos me chamam de Onsema, Onsema é irmã, né. Onsema Simone, Awei, Abihi Waribrau, Kahori Ramo, Unaha, Tene Korehá, Arruimã, Bihiotá, Uau! Ipai Urihi Ramo, né. Não, vocês vejam bem, gente, Unaha, Tene Korehá. Unaha, Tene Korehá é quando olha o tamanho da palavra, né. Una hatene corerá é quando você vem para nossa aldeia. Una hatene corerá, Uahuimã e Urihi-ramo, né, aqui na minha floresta, na minha terra, né, Urihi Que é lindo! floresta, terra, é muito bonito, eu gosto bastante. E é aquela coisa, é uma língua onomatopeica, né, então você fala assim, aqui, você fala: "Qui-ri, qui-ri, qui-ri". Quando você fala lá longe, Brahai-ramo, né. Você nunca vai falar Ah, Brahai-rame, e você nunca vai falar assim: "Qui-ri". Não, você vai falar: "Qui-ri, qui-ri", porque é pertinho, ah, né. que interessante. Brahai-ramo, né. Eles nunca vão falar uma coisa sem aquele sentido que a palavra realmente tem, né. E Aham. e como é povos de oralidade, né. Então você nunca vai falar assim: "Fica quieto". Ah, fica quieto, você não vai falar fica quieto, você fala: "Mamacai". Mamacai é o famoso xarape, cala a boca, né. Mamacai. Então, mamacai, mamacai. E cuarriquia. Cuarriquia é quando você fala: "Basta, chega", ou quando eu termino de falar alguma coisa, eu falo: "Auê, ipatema brarioma", a minha fala acabou. Cuarriquia, né. Então, são palavras bastante, são povos a sonoridade, ela é muito, muito não existe aquela coisa de, uma forma de falar mais etiquetada, não. Se existem palavras que você usa para falar com a força, e existem as palavras para que você usa para falar com a fraqueza, né. Então é muito legal isso, né, não existe por favor. Né, existe o jeito de você pedir uma coisa com mais gentileza e palavras para expressar como você pede uma coisa com menos gentileza, né. Uau, que E fascinante. e uma coisa legal também, porque o tá, eles têm vogais que a gente não tem, eles têm consoantes que a gente não tem, então o tá no final de uma palavra é a exclamação. Então eu vou fazer uma pergunta, eles falam tá. Então, "Una hatene kureha wa homen bihiotá", né. "Quando você vem para minha casa?". Quando a gente começou a inventar escrita para a língua Yanomami, a gente ficava na dúvida se a gente colocava o tá ou a exclamação, porque o Aham. "tá" já é a exclamação. A gente entrou em crises com esse tá, né, e aí os Yanomami viam: "Não, tudo bem, a gente coloca o tá e coloca a exclamação, assim a gente entende e vocês entendem, beleza, né". Mas, assim, muita coisa, né, eu não olha, eu gosto muito, é uma língua, assim, que eu fico fascinada. Eu gosto, agora que eu estou em São Paulo e tem as tecnologias, eu consigo matar a saudade deles falando pelo Que celular, né. gostoso, que gostoso. Muito legal, eu A curto língua, muito. a língua foi preservada em algumas localidades. E outros elementos, professora, que foi preservado, que a professora gosta, se identifica, acha interessante, ou talvez hábitos culturais peculiares. Então, ó, a língua vamos falar lembrar também que a língua é dinâmica, né. Uhum. Uma vez foi várias vezes foram vários documentaristas fazer documentários tanto com os Yanomami como os Wayampi. Mas eu me lembro bem de um documentário que saiu para NHK, que é a TV japonesa, né, a estatal Uhum. lá,
da televisão japonesa que foi para a terra Yanomami fazer um documentário, e esse documentário foi totalmente gravado na língua Yanomami, porque foi, né, o material bruto, né, ali nas perguntas, tal. Aí eles me deram, naquela época, aquele monte de CD, DVD, que era para eu fazer as legendas em português, que eles iam passar para o japonês, né? Aham. E aí, eu que achava que falava a língua Yanomami, eu tomei, porque quando você fala dos jovens é uma coisa, mas quando você pega uma frase de um velho, quando você vai ouvir um discurso, um hereamu, um discurso noturno de um ancião, você fala, meu Deus, que língua que ele está falando? Aí os jovens falam, é a língua dos mais velhos. Ah, então é a língua dos mais Uau, velhos. que Então, também a gente percebe essa mudança geracional, né? Eles vão incorporando novas palavras, e novas palavras da própria língua, que são criadas em contextos de contato, né? De mudança, né? De geração mesmo. Então, só para dizer que já teve uma mudança da língua. Então, se há 100 anos atrás eu vivesse dos Yanomami, eu ia falar uma outra língua Yanomami, né? Aham. Agora, preservar, gente, é verdade, porque quando eles vão desenhar homem e mulher, as mulheres lá, as mulheres Yanomami, as mulheres Wayampi também, as mulheres em geral, elas preservam mais a cultura. Então, assim, peitinho de fora, tanguinha, bundinha de fora, normal. Os homens já têm mais pudor. Eu vi lá a hora que os meninos desenharam, os homens todos, né? Com, assim, sabe, o pênis com o prepúcio amarrado e uma fitinha na cintura. Aí eu falei assim, tá, mas a gente vê que os velhos andavam assim, os meninos não, eles usam calção. Mas por que vocês usam calção? Ah, porque a gente tem vergonha. Provavelmente eles aprenderam essa vergonha no contato com, né? Ou com um garimpeiro, ou com um caçador, ou com os primeiros missionários que chegaram em aldeia e falaram, não, isso é feio, esconde isso, Aham. tal, né? Aí os mais velhos não estão nem aí, vai lá, anda com aquele pintinho amarrado para lá e para cá, então super vestido, né? Não desamarre o lacinho que é vergonhoso. Mas aí você começa a notar que tem essa diferença, né? Os Wayampi, quando eu trabalhei, não. Eles usam a tanga dos homens e as mulheres usam a tanga das mulheres. Então, na roupa, eu vi que os Yanomami já estavam mudando esse estilo por vergonha, né? Agora, coisa preservada, aí isso é uma coisa legal, né? Uma coisa que os Yanomami preservam, eu tenho muito respeito, é a questão várias, né? Mas eu vou falar uma que me pega mais, que é a questão de quando do ritual do morto, né? De você pegar uma pessoa quando ela morre, sabe? E traz o corpo para a aldeia, lava o corpo, limpa o corpo, depois você enrola aquele corpo na casca da banana, até ficar em posição fetal, até ficar parecendo um casulo, Uhum. sabe? E pendurar lá no meio da floresta, e depois de alguns meses você vai lá e retira, e aí quando eles abrem, só tem osso, unha, cabelo e dente, só. Aí você Uau! fala, nossa, como é que os caras conseguem, né? Alguma coisa eles fazem para essa decomposição ser rápida e inodora, porque não solta cheiro. A Uau! primeira vez que eu vi, eu já sabia que eles faziam isso, né? Falei, ai meu Deus, eu vejo ou não vejo? Vou ficar com medo, né? Tudo que eles iam fazer, que eu já sabia, eu falei, ai meu Deus, eles vão fazer aquilo, eu vejo ou não vejo? Aí eu comecei a ver, mas aí comecei também né? Claro que o morto não é uma coisa ainda que eu sou familiarizada, ainda me choca um pouco. Mas a morte é uma coisa que faz parte da tua vida, você tem que ver, Uhum. entendeu? Então as crianças veem o morto, essa coisa do morto. Mas depois eles separam, né? Quando eles tinham aquela ossada, eles separam a unha, o cabelo, o dente, né? É sujo, tal, enterra, pega o osso e pila, que nem lá quando a gente vai fazer caipirinha, né? Fica Uhum. pilando limão, isso. Pila, e aquele osso, ele é assado numa brasa, né? Até virar uma cinza, e ela é guardada. E essa cinza é guardada, e um ano depois, né? Ou seja, se hoje está tendo colheita de pupunha, na próxima colheita de pupunha, a gente vai fazer a grande festa do morto, e aí a família joga aquilo no mingau e toma aquela cinza, né? Os Yanomami foram chamados canibais por muito tempo por causa disso, né? Mas eu entendo, né? É a incorporação daquela pessoa que foi e que volta e vai nos ciclos, né? Era muito chocante no começo, mas depois você começa a entender o sentido daquilo e como aquilo é forte, como aquilo amarra eles, né? Você é Yanomami se você faz isso. Se você não faz isso, você não é Yanomami, né? Interessante. Nossa. É bem forte, Ô, assim. Anderson, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Me desculpa. Eu adoro perguntas, gente. Não, Posso ver o que vocês quiserem. Assim,
eu sinceramente, é uma pergunta, é uma curiosidade minha, porque eu vi o Darcy lá nessa entrevista, ele falando sobre coisas sexuais, né? Esse aqui eu acho que vai com o 18 mais aqui, né? Mas é uma curiosidade minha que a professora falou sobre. Eu tenho essa curiosidade desde quando eu sou adolescente. Porque, assim, essa coisa da sexualidade, ela é uma coisa muito cultural, né? A pornografia muda isso, né? Muito com o tempo e tal. Eu já li alguns livros falando sobre a sexualidade no tempo, sobre partes do corpo, né? Pescoço, ombro, enfim. Isso muda demais com o lugar, o local, a cultura, o tempo e tal. Mas a minha curiosidade é assim, os homens que ficam nus. Porque o homem tem um fator fisiológico, que é a ereção. Ao ficar um ato de... eu já fui em praia de nudismo nos Estados Unidos. Excitado. Eu já fui aqui em praia de nudismo. Não tive nenhuma ereção, para quem ficou se perguntando aí na minha introdução. Mas assim, eu fico pensando, como que é isso? Porque quando isso acontece, é uma curiosidade minha. Isso acontece do um índio que está nu, ele se sentia atraído num ambiente cotidiano. Como que é encarado essa questão pelos demais, né? E também outra coisa sobre... Perdão, Anderson, eu sou chato demais, eu não me aguento, eu sou impossível. Mas é legal, é legal. Eu fico empolgado, o Anderson me conhece, eu fico empolgado, eu não aguento. Se empolgue. Mas, tipo assim, como que é isso? Não existe elemento monogâmico nessas culturas, né? Ou existe também? Também, né? Olha, vamos tirar o 18 mais aí, porque eu conversei muito isso com os meus alunos de 15, 16, 17 anos, porque eles perguntavam, né? E eles perguntam, professora, a senhora que morou com os índios, como é que é isso, como é que é aquilo? E eles perguntavam muito isso daí, muito, né? Eu também já vim praia de nudismo, né? Aqui na Paraíba tem Tambaba, né? Uma praia tão bonita. E, como eu falei, eu fui mochileira, meio riponga, né? Então eu gostava dessas coisas. Mas o que acontece? O que causa excitação é que é cultural, né? O que excita, né? Eu me lembro, gente, de uma vez, eu estava na época do El Chan, né? A Sheila Carvalho, a mulher gostosona, bonita, brasileira, parará. E aí chegou uma revista lá, os aviões, eles vinham e traziam, às vezes, revista, daquele pessoal que fica no posto, né? Chefe de posto da FUNAI, médico, dentista, que não curte muito uma aldeia, fica lá esperando ele ficar doente para ir lá tomar remédio, né? E aí, quando o avião pousa na pista, tem um posto do lado. E aí, colocam umas revistas lá para o pessoal ver. E tinha uma revista Veja. Não era Playboy, era uma Veja. E tinha essa Sheila Carvalho na capa. E aí, eu estava olhando a Sheila Carvalho, aí eu mostrei para os Yanomami. Não estava na capa, ela estava nas páginas lá. E eu mostrei para os Yanomami. Falei assim, olha, Toti Marri, né? Aí eles, Ronchime. Aí, porque Toti é bonita e Ronchime é feia. Por que Ronchime? Aí eles, porque ela é muito magra, e olha, o olho dela é claro. Aí eu falei, mas ela é castanho claro, o olho dela, ela é super bonita. Aí eu comecei a olhar assim, falei, não, porque eles gostam de mulher gordinha, não gostam de mulher magra. Uau, que legal. Eles gostam de peito caído, porque o peito caído é sexy, acredite. Eu falava para os meus alunos, gente, peito durinho, empinado é coisa de ocidental. Os índios gostam de peito caído. Aí, assim, uma barriguinha, uma gordura ali, né? Ou seja, o que excita eles é o que excita a nossa cultura, né? Mas você tocou num ponto importante, que eu acho legal falar. Claro, eles tomam banho nus, é verdade, mas são sociedades muito divididas, né? O que é de homem, o que é de mulher, né? Então, os homens vão tomar banho no rio numa hora, as mulheres e as crianças vão tomar banho em outro. Né? Você não fica nu, o homem não fica nu na frente das mulheres dos outros, e as mulheres não ficam nuas na frente dos homens das outras, né? São monogâmicos? A palavra monogâmico, bigâmico, já traz uma carga, né, de moral forte. Eles aceitam ter outras mulheres, mas ter outras mulheres quer dizer mais responsabilidade, né? E você tem que ser fiel no sentido político, né? Assim, dê suas escapadas, mas não dê bandeira, entendeu? Não fica dizendo para todo mundo que você está ficando com outras mulheres ou com outros homens, que também é legal. Sexo para eles não é casamento, né? Sexo é uma necessidade orgânica do ser humano, mas o casamento é uma aliança política, né? Mas claro que o sexo fora do casamento de vez em quando dava briga, tal.
Mas uma coisa que eu quero chegar num ponto que eu acho importante que você falou e que eu acho legal, que eu falava muito com os meus alunos, uma coisa que me assustou bastante é quando chegou a pornografia nas aldeias. Isso me Hum, assustou, hum, porque eles iam para a cidade, tanto os Yanomami como os Wayampi, e viu aqueles camelôs vendendo DVD, né? uhum, Aí eles traziam, alguns compravam, e quando tinha a chance de ter um computador, e passar aquilo, né? Mas qual é o problema dessas comunidades indígenas que têm pouco contato? Assim como a gente acha que os índios são todos iguais, os índios acham que nós, não índios, também somos todos iguais. uhum, E aí eu tive um trabalho gigantesco, eu e outras pessoas da equipe, de dizer que aquilo não é feito por todos nós. uhum. Assim, eu não faço sexo na frente da câmera, entendeu? Eu não sou assim. Foi um trabalho hercúleo dizer para eles que aquilo é um segmento da nossa sociedade, aquilo se consome, inclusive a gente tenta controlar que aquilo não se escape para que as crianças vejam. Aí você começa a ver também, quando eu tentava explicar a nossa sociedade para eles, eu via quanto mais doente a gente era, né? Uhum, Então, uhum, quando a pornografia caiu nas aldeias, foi um estrago, assim, porque veio com ela também muita DST, porque aí uhum. eles queriam Ah, repetir as coisas dos filmes com as mulheres deles, né? E as mulheres deles, não, comigo você não vai fazer isso, né? Aí eles iam para a cidade e procuravam prostituta. Só que eles não sabiam que existia uma coisa chamada AIDS, né? Uau! Gonorreia, nossa. sífilis. Olha, a gente pegou uma barra pesada. Isso, eu trabalhei na década de 90, né? Foi uma barra Nossa. Que era o pesada auge, né? segurar, sim, sim. Mas muita gonorreia, muita sífilis, muito cancro mole, cancro duro. A gente chegou a ouvir falar de um ou outro que pegou AIDS, né? Mas esses foram para a cidade, ficaram lá. Então, assim, aí foi quando a gente começou a fazer aquelas oficinas de camisinha, né? Use camisinha, porque não tem como, né? Então, o sexo Então, da década de 90 era algo, não sei se foi sempre assim, né? Era privado, fazia parte da vida privada. é, exatamente, e sempre fez. Os índios são muito discretos nessa coisa de fazer sexo, né? Uhum. É, Sim. eles vivem pelados, né? Menos roupa que a gente. Nunca diga que o índio tá pelado que ele fica bravo, né? Mas com menos roupa que a gente, com o peitinho de fora, as meninas, tal, não sei o quê, a bundinha, né? Mas o momento da relação, ela é muito privada. Então, eles vão para Uhum. lugares muito longe, no meio do mato, né? Ou quando é dentro da floresta, e o Yanomami, que é aquela casa coletiva, aquelas redes de casal, né? Que eles dobram, parece uma concha, né? E à Legal. Uhum. noite, bem discreto, né? Não fica gemendo, não tem essas coisas todas, não. Não Uhum. existe, digamos, voyeurismo, né? É Aham. Uhum. vergonhoso alguém saber que viu você fazendo Legal, sexo lá, cara. interessante. Olha só. É interessante, né? Mas é claro, E, né, gente? e Eu o prazer também. das mulheres? Porque historicamente, É, alguns lugares do mundo, o prazer para mulher, a mulher sentindo prazer é ofensivo, né? Sim. Chega a ser um é, pecado, né? é. Então, isso também é invejável, viu? As mulheres indígenas, prazer é prazer, entendeu? É claro, assim, eu também vou ser sincera, eu nunca fiz sexo com índio, então eu também nunca posso dizer detalhes, entendeu? Porque o que acontece? A impressão que dá, eles não são do Kama Sutra, então eu não sei Sim. quantas milhões de posições eles têm, mas as mulheres sempre se mostravam muito satisfeitas na sua vida sexual. Legal, Não, Ah, não tem interessante. essa coisa, interessante. não tem essa coisa da mulher ser privada do prazer, sabe? É uma coisa bastante. Eles tinham uma vida sexual muito mais saudável que a nossa, isso eu não Interessante. tenho dúvida. Nossa. Bem Ah, eu vou eu invejável. vou E vou sem fazer uma precisar de pornografia. eu vou A fazer uma pornografia que pergunta. estragou. Diga, Anderson. Essa coisa de tapa na cara. Sim, gente, dá um tapa na minha cara, eu vou dar Aham. um murro na cara do cara. Que é isso? Ah, porque eu vi no filme. Mas a mulher, Ah, quem é disse que isso, mulher é. branca gosta de levar tapa na cara? Quem disse isso? Quem falou que a mulher gosta daquelas coisas que você vê em filme? Ah, mas a gente viu no filme que vocês gostam. Eu não. Aí esse filme foi feito para homens, tá? Não, gente, vou contar uma coisa Exatamente. aqui que isso é maior de 18, pode falar? Por favor, diga Sim. isso que nós estamos Maior aí nesse. é? Mas você colocou aí gente, a partir A daqui tira gente as crianças da coloca. sala. Não, mas o que que acontece? Eu me lembro que uma vez um Yanomami, tá, chegou para mim e falou: eu fiquei sabendo que lá na cidade xoxota é R$ 20. Eu: "Hã?"
Os garimpeiros falam pra gente que uma xoxota é R$ 20. Eu, Pedrinho, nunca diga isso para uma mulher, que isso é horrível. Porque eles achavam que, como os garimpeiros falavam isso era natural para mim. Eu falei, não, você não fala isso para uma mulher, porque isso aí a gente só fala Uhum. para mulheres que são prostitutas, são mulheres que fazem sexo porque precisam de dinheiro. Até você explicar que era uma prostituta, Sim. mas fazer Nossa. sexo por dinheiro, gente, é uma coisa É, assim. o Eu falo, homem branco leva as podridões para. é, mas é, né? Mas é isso, isso foi bem naquele começo, né? Foi depois que começou a chegar esses CDs, DVDs nas aldeias aí que a coisa piorou bastante, né? Tanto com o Yanomami como com o Zoiampi, mas enfim, né? Acho que foi uma grande lição para todos. Sim. Isso chegou até a pegar cacique, sabe? Os caciques fizeram muito discurso lá para não tragam mais isso para as aldeias, sabe? Foi bem Ah, pesado mesmo. interessante. Então houve É, uma movimentação deles, né, para conter esse tipo e quanto a tipo sim. outros elementos ocidentais, assim, que acabaram entrando nas aldeias, que acabaram prejudicando, que você conseguiu perceber que teve uma movimentação deles de falar: "Não, isso aqui a gente não quer mais". Tem algum outros exemplos assim? Tem bebida alcoólica, Ah, cachaça. Porque, assim, quando a gente fala cada povo com a sua droga, claro, né. Mas, por exemplo, os Yanomami cheiram iacuana, mas o xamã, então ele está fazendo xamanismo. Claro que os entendi. menininhos vão lá e pegam um pouquinho de iacuana, cheira, dá um baratinho, e tal, mas é um pó sagrado dos mais velhos, que fazem Sim, xamanismo. O caxiri lá para o Zoiampi. O caxiri é a mandioca fermentada, faz uma cerveja, né. Nas grandes festas todo mundo toma, mas as crianças pegam cuia pequenininha. Conforme você é maior, a cuia é maior, né. Então tem um controle, eles têm uma contenção, né, um cinturão social. Todo mundo cuida de todo mundo, né, isso é muito legal também. Quando eu fui para o Acre, é a ayahuasca, né, mas a ayahuasca não é para criança e também só no momento sagrado. Quando eu fui para os Craô, que é aquela minha imagem que está ali no WhatsApp, que eu vi aquela foto, os Craô é a maconha, eles plantam muita cannabis, né, mas as velhinhas os velhinhos também fumam na hora ali de conversas. É droga de idoso, assim, sabe. São plantas alucinógenas de idosos, de caciques, tal. Então não tem negócio de ficar louco, ficar loucão, entendeu? Mas quando a bebida alcoólica chegou nas aldeias, ela fez um estrago também, sabe? Porque a nossa bebida alcoólica, ela é para deixar você louco, né? E é para deixar você dependente, é para deixar você doente, é para morrer de cirrose hepática, sabe? Isso daí foi uma coisa muito ruim, assim. Eu associo muito mais isso, o sal, né? O sal, o Chavante e os Caiapó, eles começaram a desenvolver muita pressão alta, né? O açúcar, quando entrou nas aldeias, levou muita cárie, muita diabetes, doenças que eles não têm controle com as plantas medicinais deles. Nossa, E interessante. o álcool levou muita cirrose, assim, alguns índios chegaram a ser removidos para a cidade e ficar por lá mesmo, né? E isso são contatos com o garimpeiro, com caçadores, esse pessoal que ia entrando em terra indígena, né, sem autorização, ia levando as cachaças, né. O Darcy Ribeiro tem uma história assim, os Bororo, no Mato Grosso, uma forma de enfraquecer o povo Bororo foi dando cachaça, né, porque a bebida deixava eles fracos e frágeis e fáceis de dominar, e hoje os Bororo no Mato Grosso é um povo alcoólatra, né. É uma pena isso. Eu olho mais por esse lado da alimentação e de bebida. Eu não acho que a tecnologia em si leva problema para as aldeias, não. Eu sou uma defensora de tecnologia em aldeia, sabe? Por tudo que eu vivi, assim, eu acho que é legal. Dentro dessa questão você comentou que as medicinas deles não conseguem atacar, por exemplo, alguns desses problemas que os nossos tentáculos adentraram nas aldeias, mas como que funciona a medicina deles, assim? Que tipo de tratamento eles têm, assim? Como que funciona essa parte aí, assim, nesse É. nesse contexto? É engraçado, né, porque agora, há pouco tempo, eu estou trabalhando com os Guarani aqui no sudeste, né, e um pouquinho de Krenak, Terene e Caingangue no interior do estado. E eu fico é inevitável comparar, gente, eu fico o tempo Uhum. inteiro, né, lembrando dos índios da Amazônia, pessoal aqui do sudeste, mas eu estou amando. Os Guarani, um povo de muita resistência, né. Anos e anos de contato, os caras estão aí na sua língua, na sua vida, admirável. Eu sou fã dos Guarani.
Mas quando eu estava lá com os Wayampi, eu digo isso porque eu ainda não adentrei, não conheço tão bem os Guarani para poder falar deles aqui, mas em breve, das 50 aldeias, eu vou dizer que eu já visitei 20, né? Eu quero visitar mais 30. Mas lá nos Yanomami, gente, quando a gente vai, eles têm muito orgulho de mostrar roça, né? Porque na roça você planta comida e você planta também as plantas medicinais e as plantas mágicas. Tanto os Yanomami como os Wayampi, eles, as mulheres, né, que têm essa propriedade, né, de cuidar das plantas mágicas, elas falam, ó, isso aqui é chá para você não engravidar. Então, você já pensa, então é um anticoncepcional, né? Pensei. Isso aqui é chá para a mulher quando ela não quer ter o bebê. Ela engravidou e não quer ter o bebê. Aí você fala, é um chá abortivo, né? Um DIU, né? Aí elas têm as plantas. Mas aí essa planta aqui é para quando você quer ter filho homem, filha mulher. Aí já tem aquele mundo que se, né, entrelaça, né? O mundo do físico, do metafísico, tal, que também é legal. Que elas chamam tudo de planta mágica, né? Então, para você ter um bebê homem e mulher, é a mesma eficácia de uma planta para você não engravidar ou para você abortar ali no comecinho. Então, significa que eles colocam tudo nessa mesma seara. Mas, claro, você tem as plantas que vai curar uma diarreia, né, um intestino preso, ou uma dor de cabeça, mas eles não chamam de plantas curativas. Claro, eles chamam Roraima, né, os Yanomami chamam de Roraima. Os Wayampi, acho que é floresta, Kauá, né, que eles chamam de florestas Kauá, mas eles chamam tudo de plantas mágicas, porque talvez não consiga encontrar a palavra associada à nossa, né? Plantas medicinais, né? Mas tem sim, eles têm essa. Das doenças que eles. O quinino, gente, que coisa mais legal, a malária veio de fora, mas eles descobriram as propriedades do quinino, que é a matéria-prima da primaquina, cloroquina, mefloquina, que são os remédios para malária, que eu já Uau, tive malária. Eles têm bastante conhecimento do que é bom. Agora, quando uma doença chega de fora, com a violência que as nossas Sim. doenças chegam, elas que, aliás, nem foram nós também, né? Os europeus trouxeram, então Professora, o posso impacto. entrar em alguns assuntos mais polêmicos? Entra, eu adoro polêmica. Sou da sociologia, esqueceu? Olha, Sou anarquista. Os anarquistas são polêmicos, vamos lá. eu acho. Eu também sou fascinado pelo diferente. Eu gosto muito de história, desde o ensino fundamental e médio, e depois na vida adulta, os livros. Geralmente, livros de horas vagas de prazer, de história, sociologia, filosofia, psicologia. Mas eu tenho eu acho legal, eu acho fascinante essa questão de preservação. Eu acho legal, porque isso fala sobre nós, né? Sobre antepassados, sobre choques culturais e tudo mais. Eu acho fascinante o trabalho de preservação, mas eu tenho algumas ressalvas. Essa é uma opinião mais particular mesmo, mais pessoal. Por exemplo, a gente vê os índios que praticam o aborto, né? E talvez eles não tenham essa noção, essa concepção do aborto. É. Né? Mas assim, não seria interessante na visão da professora, por exemplo, o conhecimento, a partir do momento que talvez fosse, eu não sei como exatamente a gente poderia até entrar na questão de escolas e tal, de educação, qual é o tipo de educação e tal e tudo mais. Eu acho que se a partir do momento que eles, eu não sei qual é o conhecimento deles sobre anatomia e sobre o aborto, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, você sabe como funciona e você toma a decisão por interromper a gravidez, é uma decisão pessoal, né? Uma decisão pessoal. Mas você tem um pouco de conhecimento sobre aquilo. Você sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo, você sabe quais são as consequências tanto sociais ou quanto físicas, biológicas, psicológicas e tudo mais. Então, assim, eu fico pensando, porque existe muito um debate na antropologia até que ponto que as leis, né, do país como nação devem ser ou não aplicadas em tribos, civilizações mais afastadas, né? Então eu fico pensando assim, como que a professora vê, na verdade, esse choque entre culturas? A gente sabe do período religioso, né?
catequização e tudo mais. Mas até que ponto quais são os limites que o governo, o Estado, o homem branco deveria adentrar, né, dentro das tribos e apresentar esse conhecimento? Porque, assim, quando a gente entra aquele debate, né, entre civilizações mais evoluídas ou menos evoluídas e tal, mas existem avanços no mundo Sim, claro. ocidental, e até que ponto a professora entende que esses avanços deveriam... A gente falou sobre elementos, como elementos negativos, né, como pornografia, como bebida alcoólica, bebida cigarro. alcoólica e tudo mais, mas eu fico pensando, eu e o Anderson, a gente tem um debate que a propaganda, né, do capitalismo, é também algo nocivo, né? Algo que agressivo também, né? A propaganda. Eu entendo essa perspectiva, mas quais os limites da cultura do homem branco, cultura ocidental? Porque existem benefícios. A professora falou sobre tecnologia, eu achei fascinante. Eu acho legal isso também. Coisa do GPS salva vidas. Eu não vou apresentar uma tecnologia para tribos que vivem mais afastadas, porque eu fico pensando na preservação da cultura deles. Talvez a tecnologia vai interferir e eles vão deixar, né, vão perder alguns elementos culturais. Mas e a vida? Porque às vezes esse olhar de fora que às vezes a gente acaba determinando esses limites, né, até onde a cultura, ou tecnologia, ou ciência, ou conhecimentos, né, sobre o corpo, sobre a natureza e tudo mais. E às vezes a impressão que eu tenho é que algumas pessoas... A professora participou desse projeto lindo, maravilhoso, da ONG. Sou super a favor de ONGs, eu acho fantástico. Mas às vezes eu tenho a impressão que algumas ONGs olham os índios... Me corrija se eu estiver errado, por favor. Olham os índios como zoológico. Sabe? Eles determinam assim, não, isso aqui não, o índio não pode ter esse contato porque nós queremos que eles preservem a cultura dele, mas o índio, em contrapartida, se beneficiaria do GPS, ou talvez esses conhecimentos de fisiologia, de anatomia, sobre DSTs, eu não sei a familiaridade dele com essas doenças, essas coisas, né? Foi uma pergunta longa, mas eu espero ter sido claro. Não, mas é super pertinente. Também não é a primeira vez, né, que eu respondo isso. Isso é mais pergunta dos adultos do que dos alunos mesmo. O que acontece? Eu acho que eu não sou purista. Não é porque a cultural é bom, né? Por exemplo, eu já vi movimento de mulheres de países da África lutarem contra a mutilação genital feminina, que é uma prática cultural, né? Não, tira o clitóris da mulher porque é cultural. Não é cultural, é para a mulher não ter prazer. É uma imposição, né, de um prazer do homem em cima do prazer da mulher. Tudo aquilo que age com uma violência contra um determinado grupo, eu sou contra, né? Por exemplo, eu já vi homem bater em mulher em aldeia, né? E eu já fui lá e separei briga. Não, mas você não pode se meter em briga de marido e mulher. Ah, é cultural. Aqui na nossa cultura, o homem bate em mulher. Eu falei, não, mas a minha cultura, homem não bate em mulher. Eu acho isso uma violência. Porque o que acontece? É uma opressão do mais forte pelo mais fraco, né? Tanto é que depois de um tempo, é engraçado, tem uma história engraçada que eu já contei até para algumas pessoas, que assim, eu já vi índio que veio para a cidade, namorou mulher aqui, bateu nela, aí ela foi na delegacia da mulher, reclamou e ele foi preso. Ele voltou para a aldeia correndo e falou: não quero namorar a mulher da cidade, não, porque lá, se a gente bate, onde já se viu? Tem delegacia da mulher protegendo a mulher. Aí eu falei, é isso mesmo. Lá na cidade você não bate em mulher, porque se bater em mulher você vai preso. Mas Tem alguns coisas... não poderiam acusar a professora de estar interferindo na cultura? Já recebeu alguma acusação assim? Já tive brigas com amigas queridas, que eu amo. Fala, não, Simone, são eles, deixa que eles se virem. Falo, não, pelo amor de Deus, bater não. Então, depois eu comecei a ver, os antropólogos também não são todos iguais, né? E a maioria dos antropólogos, e eu acho até que os mais inteligentes até, eles defendem isso, né? Quando você está olhando para uma cultura, você está valorizando os traços que torna ela autônoma e nunca dependente de uma outra cultura. Quando a gente fala isso, a gente fala em relação ao alimento, em relação à comida.
até em relação à contracepção, porque eu penso assim, se eles dominam a matéria-prima de todos os remédios que a gente toma na cidade, para fazer as coisas que a gente faz na cidade, eles não precisam conhecer a nossa medicina se eles fazem aquilo tão bem, né? Né, aqui na cidade a gente tem o contraceptivo, tem DIU, tem, né, o DIU é abortivo, quem disse que não é, né? O DIU é abortivo, então, e a gente vê propaganda no metrô de DIU. Então, assim, o que eu quero dizer é que acho que naquilo que eles são autônomos, a gente valoriza. O que eu não acho legal é quando eu vejo uma força se impondo sobre outra. Eu sou incapaz de ver uma cena de violência e não aquilo não mexer comigo, principalmente quando eu digo dois homens brigando, que sabe, dois homens brigando ali de igual tamanho, eu já vi muita briga entre homens, tá? A gente, né? Até no Xingu eles fazem até o ruca-ruca, né? Que é para esse momento da raiva você ali é tipo um kung fu, né? Você já deve ter visto isso, um karatê indígena tal. Mas eu já vi, assim, briga de marido e mulher do cara, sabe, machucar a mulher. E eu falar: olha, é o seguinte, vocês querem que a gente venha aqui trabalhar com vocês para trazer escola, trazer conhecimento, né? Formação em agente de saúde, formação de videomaker, que a gente levava muito, formação de professores. Se vocês querem que o nosso conhecimento ajude vocês, uma das coisas que a gente está trazendo também é que não se bate em mulher, entendeu? Tanto é que a gente começou um movimento meio feminista na aldeia, assim. Eu quebrei muita cara no começo, porque eles são muito protetores das mulheres, né? Mas, por exemplo, professora mulher, não, não pode, só homem é professor. Mas por quê? Ela é tão inteligente, a mulher, por que ela não pode ser professora? Hoje a gente já tem bastante professora indígena, mas quando Aham. eu comecei eram poucas mulheres que eram professoras, né? Mas assim, mas vamos pensar na questão do zoológico que você falou. Eu tenho muita, eu tenho minhas crises também, eu não sou bem resolvida com isso. Acho que nenhum antropólogo é, né? Até que ponto é legal que ele faça a sua panela de cerâmica ou que ele conheça a panela de alumínio, que é leve, prática, você usa várias vezes, você carrega para lá e para cá, traz água do rio e é super legal. Não, você tem que fazer panela de cerâmica, sabe? Eu acho que essa imposição ela é muito boba. E os índios são muito espertos, tá? Uhum. Eles sabem que eles usam a panela de alumínio, eles pediam para mim nas trocas que a gente faz, né? Ah, se você trouxer panela de cerâmica, eu te dou uma panela de barro. Eu falo, pô, que legal, eu quero ter uma panela de barro na minha casa, né? Para colocar na estante. E ela ficava lá com a panela de cerâmica dela super feliz, com a panela de alumínio super feliz. Panela que a gente fala, na verdade, é o caldeirão de alumínio, que eles amarram em cima da fogueira, né? Uhum. Mas eu acho, Bruno, né? Desculpa. Isso. Bruno, perdão, é meu. O Bruno, eu acho o seguinte, que isso serve para qualquer relação intercultural. Primeiro, que ela não seja assimétrica, que uma cultura não se sobreponha sobre a outra, e que Uhum. haja trocas justas, né? Eu estou aprendendo tanto com aquele quanto aquele comigo, né? Perfeito, adorei. Eu acho que é por aí mesmo. Tanto é que a gente, né? A nossa tecnologia também não é nossa brasileira. Ela vem do Japão, Sim, Alemanha. sim. Né? Não sou eu que faço essa tecnologia. Verdade, verdade. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha É, pensado. e é legal também, se você imaginar, a gente fala globalização. Eu falava isso para os meus alunos, gente, não é globalização, é americanização, é europeização. Uhum. Né? A gente conhece muito mais pessoas norte-americanas e europeias, escritores, atores, artistas, do que eles conhecem os nossos escritores, nossos atores, nossos artistas, né? Sim. Fala quantos escritores africanos você conhece, quantos escritores asiáticos você conhece, né? Verdade. Sim. Então, a gente pensa que existe no mundo também uma assimetria de relações que não é bem resolvida. Então, meio que os índios foram meu divã, sabe? Eu servi para pensar muitas questões. Eu aprendi muito mais a pensar sobre o meu mundo trabalhando com eles do que pensar sobre o mundo deles, né? Mas, claro, eu não sou bem resolvida nisso, não. Acho que a gente faz muito estrago em aldeia, a gente faz sim. Muito. Eu adorei a Sim, é complexo, resposta. né? Se me permite só fazer um comentário, né? Eu adorei a Aham. resposta, eu achei bastante. é, eu acho que a palavra seria bastante sensata. Bastante sensata. Porque às vezes eu fico pensando, eu não tive esse contato, adoraria ter tido esse contato, mas às vezes eu fico pensando assim, poxa, se nós temos coisas que são boas,
coisas que facilitam a nossa Sim, vida, claro. coisas que nos beneficiam. Por que em nome de um purismo? Mas assim, mas também isso é complexo também, porque ao mesmo tempo que a gente pensa em preservação, de um modo ou de outro, é complexo isso. Eu acho que não acho que não tem uma resposta simples. Eu acho que de ambos, porque existem pessoas que desejam, que planejam essa intervenção assimétrica, essa aniquilação, essa destruição, e por outro lado tem um outro movimento radical também que querem tratar os índios como o zoológico e decidir pelos índios. Esse choque, essa mudança, é uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo que a gente pensa no bem-estar ou no conforto, na facilidade da vida deles, eu acho que, de certa maneira, de geração em geração, menos vai sendo preservado. Existe esse efeito. Mas eu não sei, às vezes eu fico pensando sobre isso, eu acho que isso é meio que um efeito inevitável com o tempo. Eu, Pode ser inevitável, mas a gente tem que respeitar o tempo, né? claro, Até porque concordo. também, Bruno, tem uma coisa assim, você entra numa aldeia e você vê que também não é tudo igual. Tem cacique que quer contato, tem cacique que fala, não, a gente não quer contato, na mesma aldeia, né? Uhum. Aqui com os Guarani mesmo, eu estava em Registro, no Vale do Ribeira, há pouco tempo, e eu vi um cacique lá chamado Luiz, um senhor bem já idoso, ele fala, no começo eu queria muito contato com os brancos, hoje eu acho que os brancos atrapalharam muito, viu, a minha vida. Foi uma reflexão que ele chegou depois de anos de vida, né? Hoje ele está no trabalho de tentar fazer com que os jovens olhem mais para dentro do que para fora. Que, na verdade, a gente olha muito para os índios de uma maneira, assim, muito paternalista, né? É, E eles? O que que eles pensam? O que que eles acham, né? Olha, perfeito. gente, uma coisa que eu gosto muito é do Primeiro Planeta dos Macacos, aquele filme número 1, lembra? Eu Que no adoro esse fim, filme. para mim, aquela resistência deles de contar o passado era justamente de não querer passar por tudo aquilo, né? Aquele filme, para mim, ele é muito emblemático, né? Ele mostra muito por que algumas pessoas ainda são muito resistentes a mudanças, né? Fala, olha, porque eu já fui lá, vivi aquilo e não gostei, né? E aí eu quero proteger, colocar uma redoma em cima do meu povo aqui, porque eu quero que eles não, sabe, não experimentem daquele veneno. A gente conhece muito cacique que é assim. Então, às vezes, o que alguns antropólogos puristas fazem, acho que é um pouco ecoar esse tipo de discurso que já tem dentro da aldeia. Porque a gente não consegue, a gente não tem esse controle. São eles que determinam mesmo, né? Mas se um povo quer ser isolado, eu sou a favor desse povo viver no seu Eu também isolamento. sou. Eu também sou. Mas depois que o Anderson fizer os comentários e perguntas, eu queria voltar nesse tema. Mais polêmica ainda. Mas Eu queria fazer aquele comentário referente, por exemplo, às vezes essa visão muito paternalista dos indígenas, às vezes está presente na nossa análise mesmo da história do Brasil, né? Às vezes a gente enxerga os povos indígenas como pessoas que, ai, coitadinhos, eles foram dominados, eles não tiveram nenhum tipo de resistência, eles não ofereceram nenhum tipo de resistência, eles aceitaram aquilo ali, eles não tiveram um papel ativo também dentro das questões É, de conquista, né? Por exemplo, nós temos, sei lá, o Tibiriçá, por exemplo, que foi um personagem indígena e bastante importante na história do Brasil, que tá totalmente fora dessa curva que a gente pensa assim, ai, coitadinhos e tal. Então, muitos índios acabaram entrando em contato com os portugueses. A gente tem a questão das tem. trocas. Então, aí entra aquele negócio porque o escambo, os portugueses davam porcarias para os índios davam. Não, para os índios, o que eles davam oferecendo também não era valoroso, né? Tipo, pau-brasil. O que eu vou fazer com o pau-brasil? Pode levar, me dá esse espelho aí, me dá esses alicates aí, que isso aqui vai ter muito valor para mim, né? Então é importante Com ter essa certeza. visão de que os indígenas eles são. A gente tem que humanizar os indígenas para fazer esse tipo de análise, pensar em como seres pensantes, tanto como a gente. A gente tem papel ativo na nossa história, eles também têm o papel ativo na história deles, né? Com certeza, nossa. É muito legal isso que você está falando, porque depois que eu comecei a trabalhar com os povos indígenas, eu comecei a revisitar também isso, né? Você começa a querer saber mais sobre a história dos índios mesmo, né? E aí eu gosto muito de cinema. Então a gente assiste lá o Hans Staden, né? Eu acho muito legal
Ali é um branco, é a maioria indígena. Então você começa a ver como eles usam, como eles fazem do Randstad um bobo, né? Eles também têm os momentos ali. E como eles usam. Tem aquele outro, acho que é o Brasil Vermelho, que é a história de quando os holandeses chegaram aqui, tentaram tomar Guanabara e ficou. Não, os franceses, França Antártica, né? Eles tentaram fazer ali, dividir o Rio de Janeiro, como os tupiniquins se aliavam aos portugueses, os tupinambá aos franceses, eles escolhiam de que lado eles queriam ficar, né? Então, claro, eles não foram passivos. É claro que o fato deles serem minorias, não, maioria, mas uma minoria bélica, e principalmente não resistente às doenças que vinham, eles foram muito vitimados por isso. Mas, obviamente, eles também fizeram muitas escolhas, né? Foram muito resistentes, sim, foram muito negociadores. Eu gosto muito do historiador que chama Eduardo Bueno. Anderson, você deve conhecer né? Aquele lá, o Não Vai Cair no Enem, né? Ele é muito engraçado. E eu tenho aquela série dos 4 livros dele aqui, né? E ele gosta de voltar para essas histórias, né? De como os náufragos degredados, né? Como é que eles chegavam aqui, eram recebidos pelos povos indígenas e tal. E como esses índios eram extremamente negociadores políticos, né? Grupos inimigos entre si, instrumentalizaram os portugueses o tempo inteiro, jogando eles para cá, contra uns, contra outros. Eles eram muito espertos, são muito espertos, né? Mas, infelizmente, eles foram vítimas de um mal maior aí, que foram as doenças e as armas também. Mas, claro, eu gosto muito da história de resistência e acho que ela é muito mal contada na escola, né? É engraçado, Bruno, você fala que você gostava de história na escola. Se a história fosse contada, que nem a gente está conversando aqui hoje, eu ia gostar de história. Mas a história que eu tive na escola era muito chata. Então eu fui gostar de história depois de velha. Mas eu acho que a história, a gente sempre discute aqui, né, no canal, sobre a história ser contada numa perspectiva, né? Perspectiva do dominador, né? Mas é interessante, a gente conversou com o professor Guerreiro, né? E num bate-papo aí, ele falando sobre a história contada pela população, né? Pelo civil, pelo homem comum. Ajuda-se muito a entender o, o atual, né? A história é aquele jargão, né? Você estuda o passado. Então, eu gosto nesse sentido, né? Eu acho que ajuda a entender algumas coisas. Mas falando sobre atualidade, professora, é um assunto polêmico, assim, eu acho que isso está muito em alta hoje em dia por conta das polêmicas desse governo, né? Que a gente encontra aí. Eu acho que a gente está caminhando meio que para a reta final, né, André? Tentar falar um pouco sobre atualidade. E esse debate, ele me desperta bastante curiosidade e também muitas emoções, sabe? Me desperta muitas emoções, assim, porque está relacionado um pouco com o que a professora vinha falando anteriormente. Eu gosto da noção da professora, eu acho que é uma noção contemporânea, de bom senso. Eu acho que tudo que é radical, tanto para o purismo ou para a aniquilação, Deus o livre e guarde. Acho que os extremos sempre, né? Mas assim, a questão eu fico pensando assim, a gente sabe, a gente já teve discussões aqui no canal, eu não me lembro exatamente com quem foi, mas assistam aí os episódios anteriores. A gente sabe, é muita ingenuidade, às vezes, algumas pessoas são usadas aí como massa de manobra, pensar que quando se fala de exploração de terras indígenas ou de minério, é muita ingenuidade pensar que a motivação é o bem do Brasil, o enriquecimento do país. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que quem se beneficiaria da exploração seria pequenos grupos, pequenos empresários ou pessoas do exterior, né? Como teve uma polêmica envolvendo o Canadá e tal, uma empresa canadense e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu não entendo muito bem, queria pedir a visão da professora, que tem essa vivência, para ajudar na formação da opinião mesmo. Mas às vezes eu fico pensando assim, existem propostas do próprio índio ele explorar a terra que é dele, de herança, a terra que então, assim, esse debate como é que fala? Remarcação, né?
O demarcação, marco temporal, marco temporal, a sim. demarcação, redemarcação, Ou a não demarcação, é, a desdemarcação. então, eu fico pensando nessas questões, professora, porque assim, é, como solucionar esse problema? Um plebiscito, caramba, hoje as palavras não estão saindo Não, aqui. eu tô assim também, tô te entendendo totalmente. Chega na minha idade, você vai ver Plebiscito, né? O plebiscito, plebiscito ou referendo, né? o A gente referendo. Será que não seria interessante, alguma medida, de deixar os índios falarem? Porque assim, eu fico pensando, poxa, existem aqueles grupos que realmente não querem contato com a civilização, e eu acho fantástico, acho maravilhoso, eles têm que ser respeitados com certeza. Isso é indiscutível. Eu acho que colocar isso em pauta é uma atrocidade. Mas existem índios que querem um pouco de prosperidade, querem um pouco de conforto, querem morar melhor, querem talvez ter acesso à saúde que o Estado às vezes não consegue suprir e tudo mais. Então, assim, existe alguns movimentos de índios que têm cooperativas e tudo mais, e talvez uma exploração de uma maneira mais racional, de uma com maneira certeza. mais ecologicamente sustentável, não sei. Eu fico pensando na minha cabeça, para mim, a palavra que eu defendo, professora, tem uma experiência de vida, ou qualquer outro dia eu conto aí no outro episódio, porque eu defendo essa palavra, né? Ela é importante, é o equilíbrio. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito de equilíbrio, é a palavra que eu defendo, e às vezes eu fico Uhum. pensando, como conciliar? Como conciliar? Como chegar ao meio termo? E na minha cabeça eu falei, poxa, um referendo, plebiscito, consultar as populações, talvez encontrar maneiras de uma exploração ecologicamente sustentável e tudo mais. Eu não sei, são ideias de um leigo que ouve opiniões de ambos os lados, que ouve pessoas falando, especialistas, e tenta formar opinião. E temos aqui uma pessoa que é mais indicada para isso, né? De um dos milhões do lado, eu tenho um lado. Eu estou numa dessas, né? Não, mas olha, na verdade, quando você falou assim, nós temos um governo, eu pensei, está falando do Bolsonaro ou do Biden? Porque ele está lá, né? Aí você está falando do Biden. Não, tudo bem, aqui, do Brasil. Mas assim, Bruna, é que tem essa diferença também de lei, de Constituição. Vamos pensar basicamente isso. A Constituição brasileira, de 88, ela diz o que está no subsolo da superfície aqui, né? O que está no subsolo do Brasil é da União. Então, assim, se eu achar petróleo no quintal da minha casa, não é meu. Ele é da União, é do governo, é do Estado brasileiro. Patético Né? isso. Isso está no artigo 231, 232 da Constituição brasileira. Tá? Então, é patético, mas eu também tenho a minha. Eu sou muito assim, eu não sou estadista, mas eu acho que algumas coisas elas não aconteceram à toa. Né? A gente tem a história de Serra Pelada aqui, que foi um exemplo assim, né? Como é que você pode liberar garimpo e minério sem legislação? Olha, Serra Pelada, o desastre que foi e que é para quem ficou lá, né? É uma terra que não dá mais nada, todo o ouro que foi tirado foi embora, e as pessoas vivem uma miséria absoluta naquela cidade, né? Qual é? Cordeirópolis, eu esqueci o nome, é o nome do político até que angariou toda a Curiópolis, era não sei que Curió, que era o deputado lá que ganhou dinheiro com o Serra Pelada. O cara foi embora, levou toda a riqueza embora, e a Não, população vive na miséria. concordo. Não, o patético foi no sentido, eu pensei nos índios mesmo, né? Como assim o Estado? A legislação é diferente no território que é reserva? Não, então, não. Ela serve para qualquer brasileiro. Artigo 231, 232 da Constituição Brasileira. Tudo que está no subsolo é da União, seja em terra indígena, seja no quintal da sua casa, é da União. Já você não, se você é nos Estados Unidos encontrar petróleo no quintal da sua casa, Estou é teu, né? multimilionário. A sua Constituição garante que você tem esse petróleo e que você ganha dinheiro. Então já começa aí, a gente está falando de legislações, tá? Tudo bem, a gente pode até discutir a legislação, mas vamos pensar que a partir do princípio que o que está no subsolo não é teu, os índios já não poderiam minerar, tá? Mas vamos dizer isso. Entendi. Mas para você minerar, você tem que ter equipamento, não é qualquer coisa. Os Wayampi, que é o povo que eu trabalhei no Amapá, eles mineravam, mas era mineração de aluvião. Você pega a bateia, vai no rio e fica passando ali. Aí, se tem ouro, beleza, se não tem, eles faziam escavações. Mas quando a gente fala de subsolo, não estou falando de escavar com a colher, né? Está falando daquelas
coisa que vem, parece aquele fazer poço artesiano, né? Aquelas máquinas que fazem aqueles buracos gigantescos. Os índios não têm essa capacidade, não têm esse maquinário, né? Então, a gente já teve, antes da Constituição, a gente teve, acho que os Paiacã fizeram mineração na terra deles, foi um desastre, né? Para você fazer mineração, primeiro, você tem que saber o impacto que aquilo vai causar. Aham. Então, a gente tem que se preparar para esse impacto. O problema maior não a mineração também. Eu trabalhei na Serra quando eu trabalhava com o Zoiampi, tinha duas mineradoras grandes lá, né? A Anglo Gold, que era na Serra do Navio, e tinha a American Gold, que era do Eike Batista na época, Aham. depois ele vendeu, né? Que era na Pedra Branca do Amapari. A gente foi visitar a mineradora. A mineradora era assim: cuidado, cianeto, não põe a mão, cianeto, cuidados, né? Eles usam elementos químicos que são altamente tóxicos. Uhum. No caso da mineração em terra indígena, é pior ainda, eles usam mercúrio. E o mercúrio é um produto proibido já no mundo inteiro. Em Uhum. 1979, né, o Japão tinha peixe lá que eles pescavam, que as pessoas comiam e ficavam, né, com aquela doença chamada minamata, né? É uma doença que atinge o sistema neurológico e a pessoa fica num estado assim de vegetativo puro, absoluto. Então, o mercúrio já foi proibido nos países mais civilizados do mundo. O Brasil é o único país que é onde se faz mineração com mercúrio, né? Então, a gente tem que educar o povo brasileiro antes de legalizar a mineração, antes de legalizar o garimpo. O garimpo na terra Yanomami é altamente destruidor, né? Eu estou vendo, acompanhando a distância aqui, os Yanomami não querem garimpo de jeito nenhum. Os Aham. garimpeiros estão entrando na terra deles, estão usando mercúrio. Eu vi fotos, né, quando eu estava no Suriname, entre o Suriname e a Guiana Francesa, tem um rio que chama Saint Laurent do Marroni, que separa a Guiana Francesa do Suriname. E o Marroni é um rio tão poluído de mercúrio, mas tão poluído, que as crianças estavam nascendo já todas tortas, assim. Você não estava nem contaminando os adultos, você estava comprometendo as futuras gerações, né? Isso foi um problema muito sério. E os Yanomami já estão contaminados, né? Eles já estão com doenças assim, que os médicos já falaram que os níveis de contaminação de mercúrio no corpo deles já chegou a níveis alarmantes, que é irreversível isso. Então, assim, antes da gente minerar, antes da gente garimpar, a gente tem que ter uma educação do que são esses produtos químicos que se usam nesses produtos, né? Nessas atividades, que nos países desenvolvidos isso já é proibido. Japão, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Existem maneiras de minerar que não compromete, ou pelo menos de maneira controlada, não sei, eu não entendo nada. Sim. Mas então, você tem que ter, a gente chama de EIA-RIMA, né? Que são aqueles estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto. São dois documentos que a gente faz antes de começar qualquer atividade que vai destruir um pedaço do meio ambiente. Esse relatório, ele tem que prever todos os danos que isso vai causar, Uhum. todas as substâncias químicas que vão ser usadas, tudo, né? Se você vai mudar curso de rio, quanto peixe você vai matar, quantos animais você vai impactar, parará. E com certeza onde você está aí, as pessoas, existe uma lei bem rígida para isso, tipos de elementos químicos que você pode usar numa mineradora, por exemplo. Na Alemanha também, né? Eles são bastante desenvolvidos nessa parte de mineração, de tecnologia de mineração. Com certeza eles não usam esse tipo de substância química. Mas é óbvio também, né, gente? A gente não é criança, né? Que a gente sabe que os países ricos, nos países deles, eles não usam esses produtos. Mas quando eles vão abrir filiais aqui no Brasil, na África, eles liberam, né? Porque é mais barato e parará. Mas o problema maior é que eu acho que se nós, não indígenas, não temos ainda noção desses impactos, olha a Mariana, Brumadinho, né? Aham. Imagina os povos indígenas que não têm informação suficiente para saber que tipo de produto vai ser usado naquela atividade de mineração e garimpo. E aí, quando você vai chegar no veredito final, Inês é morta, né? Você já destruiu tanto. E você. Agora eu estava vendo há pouco tempo, a floresta amazônica também amazônica chegou num nível de destruição que o nível de reversão também já está comprometido. Ou seja, muitas áreas que teve garimpo e mineração
não vai mais a floresta ali. Como é que a gente pode chamar de sustentável, entende? Eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de tecnologia, mas eu acho que o hiperconsumo está levando a gente a níveis de destruição muito alarmantes, sabe? Concordo. Então isso me dá um pouco o Congo, né, o coltano, o Congo é uma coisa que me deixa, né, o diamante de sangue na Libéria, são Uhum. coisas que eu fico antenadas no mundo, assim, que eu acho que a gente tem que pensar em tecnologias menos destruidoras. A gente é inteligente para isso, né? Que legal essa visão. Eu acho que para quem estiver assistindo, para ajudar, né, Anderson, a contribuir Sim. na formação da opinião, essas informações são interessantes, tem a vivência da professora. Infelizmente, acontece isso de maneira ilegal, né? E é impossível de ser controlado. Cara, a gente precisava encontrar soluções, a gente precisava encontrar, porque é uma dó eu ouvir esses relatos de crianças ou de adultos, ou de destruindo o nosso país, né? E realmente o investidor internacional, ele quer dinheiro a tudo quanto é custo. E eu vejo, às vezes, pessoas inteligentes, pessoas de boa intenção, defendendo um discurso que eu falo, cara, não vai desenvolver o país, vai desenvolver outros países O bolso e de alguém. vai desenvolver um grupo de pessoas. Assim, eu não sou um ambientalista radical, furioso e tal, mas, cara, é o nosso planeta, cara. A gente só tem um, né? A gente só tem um. Então, às vezes, eu vejo pessoas bem intencionadas, pessoas inteligentes. Eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso. Se eu tivesse, eu me candidataria à presidência, apesar que não precisa ser muito inteligente. Não precisa ser muito inteligente para ser presidente, nem precisa ser presidente para ser um agente, né, social. Acho que. Mas, enfim, é isso aí. Não, infelizmente. Mas, Bruno, é muito legal isso, assim, porque se você pensar. Tem um filme com o Johnny Depp, estava até nesses canais de streaming aí, que chama Mina Mata. Esse filme é super recente, mas ele conta a história dessa cidade do Japão chamada Minamata, que deu origem à doença pelo alto nível de mercúrio que tinha ali no rio. E se não me engano, no rio, porque não é uma ilha, mas é uma região assim meio, parece uma ilha tal. É meio, né, arquipélago, o próprio Japão, né, um arquipélago, mas algumas ilhas ali que tinham um rio que estavam altamente contaminado. Então, assim, é uma coisa antiga, não é uma novidade, né? E outra Isso. coisa, o que também me choca às vezes, gente, é que mesmo essas pessoas que ganham dinheiro impactando a terra alheia, quando elas tiram férias, elas querem ir para um lugar super natureza preservada. Ninguém vai passar as férias no meio do garimpo. E ainda Mais tem uma essa das maldade, essa contradições humanas, crueldade. né? Destrói a terra do outro, mas quando eu tiro férias, eu vou lá para as Ilhas Maldivas, né? Eu vou lá para aquele lugar que está preservado e bonitinho, né? E essa é a crueldade. Você quer para o outro o que você não quer para você, sabe? Sim. Nem quer morar naquele buraco, né? Enfim, gente. A gente começou com a conversa tão bonita falando dos índios, chegamos nessa tristeza aqui de essa parte triste. Acho que para a gente ir para a reta final, assim, uma das últimas perguntas aqui que eu gostaria de elencar, tem a ver com isso, mas tem a ver com a parte boa. Simone, você percebe, eu sei que você percebe, mas só para comentar um pouco, a diferença que o indígena tem de visão com relação à natureza e a nossa sociedade não indígena, porque eu percebo que eles têm uma visão que eles não enxergam a natureza como comércio, não enxergam a natureza necessariamente como um produto assim, ó, essa árvore aqui, ó, dá umas 3 portas, eu acho que a gente consegue lucrar uns quinhentão com ela aqui. Para o indígena não existe, né, essa concepção de natureza e eles também se enxergam como parte da natureza de uma forma geral, né? É diferente da gente, a gente enxerga a natureza como uma extensão para nossa obtenção de recursos. Eles já se enxergam como parte da natureza, e aí eu tenho até uma citação do Ailton Krenak, que é aquela: eu não consigo pensar em nada que não seja natureza, tudo é natureza. Então, o que você poderia comentar sobre a relação deles com a natureza, com essa questão ambiental e a nossa diferença com relação a isso? Olha, tem um ditado bem velho que diz assim: há quem passeie pela floresta e só veja mato. Eu era uma que passeava pela floresta e só via mato.
Mas aí, quando você está com os índios ali numa trilha, eles ficam te mostrando, eles sabem o nome de cada coisa, cada árvore, cada isso, cada aquilo. Você está com fome? Ah, tá com fome? Aí vai lá, pega a fruta, né? Eles veem ali, é um shopping center, né? Eles estão no Sim, shopping, mas não é o shopping como você fala, só vê produto, mas eles veem que aquilo tudo que está ali é essencial para a sobrevivência deles, para a manutenção deles, e por isso mesmo eles não podem acabar com aquilo, né? Mas esses dias, indo para uma aldeia, eu peguei um motorista, né, que ele falou, a gente passou e viu uma vaca, e ele falou, nossa, que filé mignon. Há quem olhe para uma vaca e só veja filé mignon, não consegue ver uma vida, né? Tudo bem, eu não sou sim, vegetariana, mas olha muito para as coisas já pensando no consumo das coisas, né? Já pensa naquilo como o que eu posso ganhar com aquilo, né? E não consegue enxergar que você ganha também com aquilo vivo, inteiro, são e salvo, sim. né? A gente só consegue, parece que querer puxar para a gente, eu não entendo. Eu não sei, é muito, assim, abstrato, talvez o que eu vou dizer agora, mas eu tenho uma noção de espiritualidade muito parecida com os índios, apesar de eu não ser uma pessoa necessariamente gnóstica, sabe? Sim, ou agnóstica, não sei. Eu sou meio ateia, sabe? Eu duvido que um pouco se alguém ali em cima, eu tenho essa coisa de desconfiança. Mas me bate muito forte quando, para todos os povos indígenas do Brasil e até de outros povos, até mesmo povos originários da África e de outras partes do mundo, que o demiurgo, o ser criador, não mora fora da Terra. Ele mora aqui na Terra, ele mora no planeta. Por isso nós temos que cuidar do planeta, porque é a casa do Criador. Enquanto que as religiões ocidentais, cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o Deus é um ser que está fora da Terra. Então, desmerece muito o espaço que a gente vive, né? Ah, se eu morrer, eu vou para o céu, ou se eu morrer, eu vou. Não o budismo, né? Que tem a reencarnação, que eu acho muito bonita, mas infelizmente eu não consigo ser budista, adoraria, mas não consigo. Mas, assim, para todos os povos indígenas, o Criador mora aqui. Então, a terra é a morada dele. Então, você não pode destruir a casa que o Criador fez, né? Você está destruindo a casa do Criador. Tem essa ligação espiritual muito forte, tem, claro, essa consciência racional de que se eu destruo o que eu moro, aonde eu vivo, eu vou não ter o que eu preciso para o futuro, né? E eu acho que tem essa relação muito de que os animais, as plantas e até as pedras e a água são tão seres quanto eu, né? É uma coisa muito, muito forte isso, né? A gente brinca, né? Que a gente assiste filme americano quando é criança e a gente via muito o touro sentado, né? O grande. Uhum. Mas depois, quando você começa as línguas indígenas, os índios aqui também falam isso, né? Você também tem nome de serra, nome de animal, nome de planta, nome de ave, porque nós somos muito parecidos, fazemos parte dessa mesma humanidade, né? Acho que é Sim, isso. sim. É uma outra concepção de humanismo que eles têm, de humanidade. A pedra é tão humana quanto eu, sabe? O rio é tão humano quanto eu. Eles conseguem olhar para os seres da floresta numa relação de horizontalidade assim incrível, né? Sim, Não olham como coisas que estão ali para me servir, né? Isso é muito forte, né? É muito louco, porque quando a gente vai estudar antropologia e a gente ensina antropologia no ensino médio, que é o primeiro ano, né? Ciências sociais é antropologia no primeiro ano do ensino médio, aqui no Brasil, tá, Bruno? Segundo ano, sociologia e terceiro ano, ciência política. A primeira coisa que a gente fala para os alunos, o que nos diferencia dos animais? É o fato de eu pensar. O homem é um ser pensante, é um animal cultural, e tira da natureza e transforma a natureza. Então, nós somos os únicos animais que comem a comida que assa, né? A gente arranca da natureza, prepara o alimento, tempera, assa e come. A gente não come a carne crua, apesar de algumas pessoas fazerem isso, mas não, né? E isso a gente se vangloria, de certa forma, de dizer somos animais racionais, nos diferenciamos dos outros animais porque praticamos a cultura. E para os índios não é assim. Né? Os índios, as formigas têm cultura, as plantas têm cultura, a água tem sua cultura. É uma relação muito horizontal, sabe? Eu acho isso muito legal, mas sem ser piegas,
sem ser aquela coisa Uhum. boba de abraçar a árvore, hoje vou conversar com as plantas, não é assim. Não é esse o respeito, sabe? É o respeito mesmo de deixar viver. E só vou tirar a hora que eu realmente preciso. Não sei, Sim, é tão sim. simples, né? É simples, mas agora eu vou dar minha mão à palmatória ao Bruno. Mas se a gente continuasse com esse pensamento, a gente não teria feito o avião, a gente não teria inventado o telescópio, a gente não iria para a Lua. Tem coisas da nossa cultura, gente, que eu admiro muito, entende? Eu sou altamente suspeita para falar, tem coisa da nossa cultura que eu admiro muito. A capacidade do homem de conseguir ligar 2 continentes, de sair daqui, atravessar o oceano e ir para outro lugar, são coisas, assim, que eu admiro, entende? E não tem uma construção de um avião sem mineração, sem destruição, sem um certo impacto na natureza. Mas eu Sim. adoro viajar, eu adoro ir para outros países, então é muito conflitante, né? O homem também é um animal contraditório, né? Não sei, agora eu vou dormir com esse perrengue na cabeça. Sim, eu penso nisso dentro da concepção, por exemplo, do Yard Diamond, que é ele escreveu aquele Armas de Hermes e Aço, e aí ele fala muito que o desenvolvimento, um dos fatores assim que mais influenciou o desenvolvimento dos europeus frente aos outros povos é a questão dos contatos, né? Eles estavam numa região bastante, digamos, privilegiada nesse sentido de entrar em contato com diversas culturas, e aí você acaba se beneficiando delas. Eu acho que existe até agora talvez um, uma via de mão dupla da gente se beneficiar um pouco desse conhecimento que os indígenas têm para a gente conseguir alcançar novos patamares de desenvolvimento, né? Porque assim como a gente pode levar algum tipo de conhecimento para eles que vai ser benéfico a eles, a gente também pode se beneficiar do conhecimento que eles têm, e a partir disso é através, acho que, das trocas que a gente vai conseguindo alcançar novos patamares de desenvolvimento, porque o nosso pé, o movimento, ele só existe por meio do atrito, ele só existe por meio do contato. Então, se a gente tiver contato, quanto mais contato a gente tiver, mais movimento a gente ter e mais longe a gente chega. Eu acho que é isso, eu penso nesse sentido, assim. Não, Cara, isso com certeza, é verdade. perfeito. Eu vou falar uma coisa para vocês. O atrito com vocês é uma delícia. Olha, É, eu não tenho mais nenhuma pergunta, mas eu, na verdade, tenho um último comentário sucinto e mais um pedido para fazer. Simone, por favor, volta para falar aqui com a gente. Por... hum, Não, sério, sério, vovô. eu É legal, é adorei. gostoso, sim. Eu Fazer adorei. essa conversa é legal. Uhum. Eu adorei. E é engraçado, né? Vocês falando, eu me interagi. Na verdade, eu não me senti em nenhum momento vocês perguntando e eu respondendo. Eu senti que a gente estava assim, na mesa de um bar, tomando cerveja e conversando. Tá? Começou por aí. Essa é a intenção mesmo. Essa é a E eu, intenção? eu tô com um Beleza. pouco de inveja de vocês, do Anderson aí, porque vocês podem fazer isso pessoalmente, né? Simone, Ah, é. eu vou ser bem sincero, assim, não é puxação de saco, eu acho que a gente já gravou, já eu não preciso mais puxar saco. Brincadeiras à parte. Ah, Sinceramente, eu adorei o papo contigo. Eu achei é você legal. uma Eu pessoa também gostei. muito sensata. Eu achei você uma pessoa Uhum. muito sensata. E eu sempre falo pro Anderson, eu adoro conversar com o Anderson, assim, porque eu também acho o Anderson um cara muito sensato, um cara que pensa, um cara que tem umas opiniões bastante relevantes, assim. E, cara, É, não, Anderson é papo Não, firme. tamo junto, gente. A recíproca é verdadeira. Não, e esses últimos Ah, comentários seus é uma frase que eu costumo usar muito. Nós, seres humanos, somos muito contraditórios, somos é, contraditórios demais. Mas eu acho que a busca do equilíbrio. A gente terminou assim com um papo muito filosófico, muito profundo, né? É, bastante. eu tenho muito aquela coisa de que a gente é um pouco ser egoísta, só quer, né? Quer, mas a visão é de oferecer o que eu posso servir, né? Eu acho que essa Uhum. relação horizontal dos índios, eu gostei dessa última reflexão, né? O que eu posso servir, né? Não somente obter, absorver, né? É, Ter, possuir, mas servir. Eu gostei muito desse final. Eu queria te agradecer demais a sua presença, esse bate-papo. eu, eu que Pedir para você agradeço. voltar.
Volto, me chama, Anderson, que eu volto. Pode deixar. A gente está prometendo aí de fazer no futuro pessoal, hein? Ou eu no Brasil, ou vocês aqui, sei lá. Legal, vai ser muito Você legal. deixar algum contato, redes sociais, um pouco mais do seu trabalho. O do Anderson está aqui embaixo, o meu está aqui. Pessoal, vocês que estão ouvindo, se inscrevam no canal, compartilhe, comente, vamos discutir isso aí. E eu só tenho a agradecer mesmo, deixar aí para vocês as palavras finais, o Anderson e você, e espero no futuro a gente poder ter esse reencontro aí. Ótimo. Então, Simone, agradecer novamente. Os papos sempre são muito bons. Eu sempre saio bastante assim, falo, uau, nossa, Eu saio pensativa. Isso. Então, muito obrigado mesmo. E aí eu também estendo o convite para a gente continuar o papo numa próxima oportunidade, porque eu sempre tem assunto, né? Então, brigadão mesmo. Se quiser fazer as considerações finais, deixar alguma mensagem, e fique à vontade. Gente, eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu não tenho rede social. Eu sou uma pessoa assim, não contra a rede social, mas eu sou uma pessoa muito antissocial virtualmente. Por exemplo, eu comecei a fazer essas lives, eu acho que foi na época da pandemia, né? Aí eu me rendi a essas redes sociais, essas lives. Aí eu abri um Instagram, um Facebook, eu não sei usar rede social. Eu não sabia o que eu tinha que colocar, o que eu tinha que curtir, compartilhar. Sim. Eu causava mal-estar nos grupos que eu entrava, porque eu curtia coisa que não era para curtir. Sei lá, eu não sei ainda, sabe? Eu sou meio patinadora nisso. Mas também não tenho nenhum trauma com isso. Assim, acho que as pessoas me entendem e me aceitam bem. Eu gosto disso que a gente está fazendo agora. Acho que isso é fundamental. Sim. Assisto muitas lives, né? Eu sou daquela que fica zapeando nos Facebooks da vida, nos YouTubes da vida, papos interessantes, né? Acho que nada substitui uma conversa assim da gente cara a cara. Acho que é muito mais legal quando você vê as pessoas. Mas eu acho que eu tenho me rendido bastante a esse tipo de encontro, porque, as pessoas estão longe, né? Fazer o quê? A gente está cansado, né? Depois de um dia de trabalho, cada um pegou seu trânsito do seu jeito, né? E a gente troca bastante, eu acho legal. Eu adoro as perguntas, porque elas me fazem refletir, e cada vez que eu respondo de um jeito diferente, não é que eu estou inventando, e cada vez se vocês fizerem as mesmas perguntas da próxima vez, acho que eu vou responder diferente, porque não diferente no sentido fugindo da tangente, mas eu vou estar com outra reflexão, né? Mas eu gosto de ouvir também, tá? Me convidem também, se um dia vocês tiverem uma live com alguém legal e interessante, manda aí que eu quero assistir, quero ouvir, eu quero conhecer, quero prestar atenção. Mas eu adorei, gente, adorei, acho muito legal, acho importante, né? O diálogo é preciso, né? Mensagem, o diálogo é preciso. Tá faltando diálogo no mundo, a gente precisa dialogar. E dialogar é isso, é falar e ouvir, né? Curti. Perfeito. Você é um patrimônio da humanidade, você é um patrimônio do Brasil. Legal. Vou ser tombada. Meu Deus. Daqui a pouco já estou aí na o IFAM. Bom, vamos. Legal. Vocês também, gente. Então, obrigado, viu? Vou encerrar aqui. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o joinha. E valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.